Boa, Neuza. boa noite. Olá, boa noite, Boa JF. noite, Gabriela e Lana. Boa noite a todos que estão aí nos prestigiando nesse momento. Pessoas estão entrando aí, né, Gabriela e Lana? Estou vendo ali um Sim, boa noite lá de Caruaru. É a da Belkis de Menezes. Belkis. Legal, olha aí, Caruaru, Pernambuco. E que coisa boa, né? Lá o Cícero vai fazer um cuscuz lá com charque para mim quando eu voltar para o Brasil. Vou para Recife ver mamãe, né? E vou lá em Caruaru. Ah, legal, muito bom. Não é o Anderson ali, ó. Que ele é padre, não é Prade, né? Já ia dizer que o Anderson era um padre. Muito bem, vamos lá. Então vamos lá. Aqui é domingo, né? Aqui são 9 horas e 33 da manhã. E aí no Brasil, 18 horas e 34 já, né? 9 horas e trinta Isso e quatro mesmo. aqui. Então, Gabriele, qual é o assunto que nós vamos falar mesmo? Então, quanto isso que você quer ler aí, as pessoas que estão entrando, para a gente poder, né? Ter uma... Sim, sim, eu estava lendo até. A gente tem ali a Belkis, Uhum. né? Boa noite, que a gente já falou. Shirley Kraus, a Flávia, o Renato de Brusque, o Léo Ribeiro também, a Olha aí, Ana legal. Luísa, a Mara Ignácio, o R. Zanluca, né? O Rodrigo, Olha aí, o Rodrigo Zanuca, legal. Wesley Freitas. Boa noite, Wesley. A Rosemar Schork, a Lígia arquitetando, a Juliana dos Anjos, a Bel que se mandou. Que maravilha, me chama. Ela também quer ir comer com vocês quando tu Ah, o voltar. cuscuz, né? Isso, cuscuz é tudo de bom, que saudade de comer um cuscuz. Sim, o Anderson mandando boa noite. A Andréia Item também mandou boa Ô, noite. Zeinha, legal. A Juliana, o Leandro Kujavski, nosso instrutor também, né? Boa noite. Juliana ou Juliane? Juliana dos Anjos. Ela dos Anjos. Já é abençoada, né? Já é dos anjos, né? É. A Aline Seibit entrou também. Por Ah, enquanto são ok. esses aí. Muito Estamos bem, né? acompanhando. Eduardo também eu vi que tinha entrado. Eduardo E, Sterling, também nosso ok, tá bom. parceiro aí. Amém, né? É isso aí, Juliane dos Anjos, Juliana dos Anjos, né? Que aí tem que fazer jus ao nome, né? Aqui começou a chover novamente, nós tivemos aqui ontem um dilúvio, né? Falando um pouco do clima aqui, enquanto as pessoas entram, né? Uhum. Tivemos um dilúvio grande aqui de água, né? Aqui em Auckland, Nova Zelândia, então o que vai, eu acredito que esfriar mais, né? Já estava em 15 graus, 16, eu acho que deve cair para 13, 12, mas é muito bom o frio por conta da água gelada maravilhosa, né? Do chuveiro, água gelada. Ai, amo, amo, né? Muito, muito, muito. Então, agora começou a chover novamente, então a gente está tendo mais chuva aqui, ok? Então vamos lá, Gabriele, temos aí 17 pessoas, 18, né? Uma pessoa cai, outra entra. É Vamos isso aí. mandando aí, pessoal, colocar para mais pessoas ali, que nós vamos falar bastante assuntos. Olha, eu quero até dar um spoilerzinho, daqui a pouco eu vou estar falando sobre as pedras, né? Eu vou pegar aqui, ó, tem pedras, eu vou estar falando um pouco sobre as pedras aqui para vocês, né? E vamos estar falando sobre isso. Ok, ó, talvez a gente fale sobre alguma coisa sobre bússola ali. E agora tem um barulhinho da chuva aqui. Então, olha só, o título, como é que é o título da nossa live mesmo, Gabriele? As influências energéticas da natureza em nossa vida. As influências energéticas da natureza em nossa vida. E Isso mesmo. como eu não sou muito de me programar, tinha esquecido até o título, mas vamos agora ver o que é que sai aqui para a gente falar sobre isso, né? Olha, o que me vem aqui dessas 18 pessoas que estão assistindo e das outras que vão assistir depois, me veio agora aqui para falar da influência das forças da natureza. Vamos também, a gente já lembra do seguinte, quando fala sobre isso, o que me vem na cabeça é a questão da alquimia, né? Já me vem a questão da alquimia na cabeça. Há relatos que a alquimia, ela... Já ouviram falar de alquimia, né? Então, quem não ouviu falar, vai lá pesquisar, então. A alquimia, ela surgiu com muita força na Idade Média, mas há alguns historiadores que dizem que a alquimia começou na China 4.500 anos antes de Cristo, mas também tem o quê? Tem uma origem da alquimia que é bastante incerta isso, né? É bastante incerto, porque eu já li muita coisa no passado sobre alquimia,
e nós temos ali até pessoas que dizem que a alquimia existiu sempre, né, nas civilizações antigas. Há relatos, inclusive, dos egípcios, dos gregos, dos romanos também, principalmente ali o pessoal árabe, os persas, mesopotâmios também usavam alquimia. Aí nós temos ali os hindus, temos os chineses, os japoneses. No século III a.C., na Alexandria, é o que se considera mais oficial, que está lá nas bibliotecas da Alexandria, né, que no século III a.C. começou ali a alquimia a tomar. Mas o que nós temos notícia na forma ocidental é quando foi na Idade Média, que a Inquisição levava as pessoas para a fogueira, e aí começou os alquimistas a fazer um código, porque os alquimistas eram considerados também bruxos, né? Então existe toda essa história aí com as forças da natureza. Mas é bem verdade que aí nós temos a questão do... Hoje há uma divergência entre a questão dos 5 elementos, considerado pela alquimia chinesa, ou pelo conhecimento da natureza, né, na China, em relação a outras pessoas, porque se fala que os 5 elementos seriam... vou colocar 2 relatos para vocês aqui, né? Aí pode começar pela terra, a água, o ar, o fogo, né? E aí depois, o 5º elemento ele tem uma divergência. Falam-se que o 5º elemento pode ser madeira, para os asiáticos, para o pessoal, ou uma nova versão que o 5º elemento seria o éter. Olha só, então a gente falou da terra, falamos da água, falamos do ar, falamos do fogo, e depois tem a questão da madeira ou do éter, né? Que aí há essa divergência ali. E, inclusive, nós sabemos que o conhecimento ele tem bastante divergência, né? No sentido de você entender alguma coisa e de acordo com o teu nível de conhecimento, o teu nível de mindset, né? Que é a tua caixa, como está o teu padrão de reconhecer as coisas, nós vamos ter variadas interpretações ao longo da história sobre as forças da natureza. Mas a gente vai trazer isso hoje, que é muito importante, como a gente tem feito ao longo dos livros que nós escrevemos, ou mesmo trazer tudo para o nosso dia a dia, que isso aqui é importante, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, como é que isso influencia, a questão da influência, vocês podem fazer perguntas, aliás, eu vou adorar que vocês façam perguntas também. Mas a Gabi, agora vamos dar uma pausazinha para dizer quem mais entrou ali, né? E se alguém tem alguma pergunta a fazer. Vamos lá, então. Gabriele, Lana. Sim, por enquanto entrou a Lucimari Almeida. Oi, Luci. A Marlene Skyn. As duas entraram depois. Ótimo. Isso. Muito bem. Não tem perguntas ainda. Não tem perguntas. Então, continuando o assunto que a gente falou sobre a alquimia, né? Trouxemos ali para vocês ali os 5 elementos e um pouco da divergência, porque o que eu recomendo às pessoas, lógico, né? Recomendo isso como uma pessoa que pesquisa bastante, estuda bastante, e nunca se atenha a um assunto de uma forma que ingesse em você, que você fique aquilo como uma verdade absoluta, ou você fica com aquilo como uma questão ali de você, é isso que eu li, é isso que eu estudei, é isso que eu conheço, é isso que eu acho que é. Não, o conhecimento ele vai se transformando, ele vai tendo upgrades, né? Ele vai melhorando, e a ciência em si ela é feita de enganos e de falhas, e depois nós vamos redescobrindo coisas que lá no passado, Gabi, as coisas eram tidas de uma forma, e aí depois as pessoas achavam que era de uma forma, e depois a gente vê que existia outra forma. Eu tive a oportunidade de 2015 estar na Grécia e de conhecer o Templo de Delfos, e eu fui, uma das minhas questões mesmo, era saber se Sócrates havia existido. Então, veja bem, o que a gente tomou lá de lição? Que outros autores, fora Platão, também falavam do diálogos de Sócrates. Então, Sócrates realmente existiu. Agora, uma questão fica assim, eu tenho que ver e buscar o conhecimento com a cabeça aberta. Porque se você entrar se eu chegasse na Grécia, Sócrates não existiu, tudo que eu lesse, não ia querer entrar na minha cabeça, porque eu tenho um paradigma, eu tenho um mindset fechado para aquilo, e eu não ia absorver, e não ia também querer que esse conhecimento entrasse. Então, todos nós temos que ter cuidado. Eu já visto aqui as pessoas que estão assistindo agora, e como eu falei antes, né, vou estar falando um pouquinho sobre pedras daqui a pouco, mas eu queria ver se alguém faz uma pergunta sobre uma pergunta, sim, agora. Sobre pedras aí, tá certo? Ok, muito bem. Vamos lá, Gabi.
Pode ler. É do Leandro Kujawski. O que podemos fazer para recuperar a saúde utilizando as forças da natureza? Sim, Leandro, uma pergunta boa, difícil e muito aberta também a pergunta, né? Ela abre várias coisas. A força da natureza, primeiramente, nós temos muitas coisas que a força da natureza, Leandro, ela só consegue nos alcançar quando nós estamos abertos. Há pessoas que levantam de manhã reclamando, se tem sol demais aqui, calor, se tem chuva aqui, está chovendo. Então ela não tem uma conexão com as forças da natureza. Essas pessoas, elas não sabem quando é lua, se tem lua cheia, se tem lua minguante, se tem lua assim, se tem lua assá. Então, são pessoas que não se conectam com a natureza. Então, vai ser difícil as forças da natureza operar algo de bom para com essas pessoas. Então, eu já dou uma advertência ali que o mundo está tão caótico, que sol, o clima não está bom, então eu não vou conseguir perceber o que a natureza está me oferecendo. Um raio de sol, não é? Que abre, que bate na sua janela, um arco-íris que se forma colorido. Há pessoas que não observam nada disso. Elas estão no trânsito, tem uma coisa boa pela janela do carro, mas elas estão focadas que aquela pessoa é devagar, eu estou focado que aquela pessoa não está acelerando, eu estou focado que eu estou perdendo minha hora, eu estou focado que eu saí atrasado de casa, eu estou focado nas coisas negativas e aí eu perco um arco-íris que está acontecendo, enquanto tem outras pessoas que através da força da natureza, Leandro Coates, que todos que estão nos escutando agora, nos assistindo, elas conseguem se conectar, porque elas olham assim. Tem gente que olha para o arco-íris e ainda entra numa autoconfiança, dizer assim, vou fazer 3 pedidos, porque a minha avó, a minha nona, a minha oma, a minha vovó lá, né? A minha nena, como é chamado aqui, vovó é chamada de nena aqui. Ontem eu aprendi isso, como a gente aprende, né? Dando curso, a gente aprende coisas também, dando workshop. E aí eu vejo o arco-íris, faço 3 pedidos. E eu faço com tanta fé, com tanta confiança com a natureza, com aquele arco-íris, que talvez não tenha nada a ver com isso, e talvez tenha a ver alguma coisa. Mas quem acredita? Então, a questão das forças da natureza, eu tenho que perceber, eu tenho que entrar em contato com elas. Mas não é fácil, JF, porque eu olho assim, eu vejo só mato, vejo árvore, não. Eu vejo aquilo que o meu consciente e o meu inconsciente já tratou de não dar valor nenhuma à natureza. Há uma história que eu já contei há muitos anos, né? Eu lembro que é um conto, né? É um conto, mas ele traz ele traz uma lição para nós, assim, a questão da natureza dentro de nós para com a natureza fora de nós. Então, existia um quarto do hospital e uma pessoa, ela foi internada e ela era uma pessoa que estava um paciente, praticamente um paciente terminal, né? Estava lá com um câncer bastante avançado e ela resmungava e a cama dessa pessoa estava longe da janela. E tinha uma cama bem perto da janela que o outro paciente dava para ver tudo pela janela. E o paciente com câncer que resmungava, ele dizia assim: eu queria estar no seu lugar aí, pelo menos você está vendo a janela, né? E eu estou me sentindo um prisioneiro aqui nessa cama, fraco. Aí o paciente que estava perto da janela, mas eu posso descrever para você. Aí começou a descrever sempre como é que estava o dia. E aí o paciente que estava com câncer assim, dizia assim: o que é que está acontecendo agora? E a pessoa que estava perto da janela dizia: agora tem um sol muito bonito. Mas ele dizia isso porque ele sentia a quentura no rosto dele. Ele descrevia uma árvore bonita, ele descrevia um monte de coisa, ele descrevia tanta coisa maravilhosa. E a pessoa que estava com câncer lá, o outro paciente lá, ele dizia assim: meu, que. Aí foi mudando o que esse paciente perto da janela descrevia foi mudando o íntimo daquela pessoa que estava com muita raiva por estar com câncer terminal, por estar ali naquele hospital, por estar ali naquele quarto ali daquela enfermaria. E aí, o que aconteceu para encurtar a história, né? Aconteceu que esse paciente que ficava perto da janela, ele veio a falecer, porque ele também era um paciente terminal. E faleceu aí, no outro dia, quando esse paciente acordou, que viu que não tinha mais ninguém naquela cama, ele disse: cadê aquele fulano, né? Porque ele tinha até um preconceito, porque esse fulano da janela era uma pessoa de cor negra, né? E aí ele disse: cadê cadê aquele lá,
o meu companheiro de quarto aí, todo mundo deu notícia para ele que ele faleceu, né? E ele ficou assim. E agora quem é que vai me contar as coisas? Aí transferiram ele para a janela, porque ele fez questão de ir para a janela. E o pessoal disse, o pessoal olhou assim quando ele descreveu o que o homem falava da janela. Eu quero ver toda essa paisagem ali. Todo mundo olhou para ele assim, disse, que é isso? Quando transferiram esse paciente de câncer para a janela, esse que era resmungão, né? Que depois se tornou outra pessoa. Para a surpresa dele, sabe o que é que tinha na janela, gente? Tinha um paredão, não dava para ver nada. Moral da história: aquele que não consegue ver a natureza, mas projeta lá dentro de si, Leandro Koavsky, vai receber, com certeza, os influxos salutares que a natureza nos proporciona. Uma grama, uma relva, você está ali e você contemplar o sol, contemplar o pôr do sol, contemplar o amanhecer, agradecer por estar ainda no seu corpo, por sentir, por ter saúde, por perceber as coisas. Então, para a gente realmente sentir as forças da natureza, nós temos que, aos poucos, nos conectando com a natureza, no quintal da nossa casa, seja pequena, grande ou média, seja boa, rica ou pobre, não importa. O que importa é que todos nós temos a mesma oportunidade de nos conectarmos com as forças da natureza. Agora, se nós optarmos pela reclamatória, pelo calor excessivo, pelo frio excessivo, por isso ou por aquilo, as coisas tendem a piorar em torno de nós. Então, as forças da natureza, elas sim, elas podem nos auxiliar, elas podem fazer um bem muito grande, desde que nós estejamos aptos, abertos e contemplando as mínimas coisas. Uma joaninha que posa na janela, não é? Qualquer coisa que você tiver realmente contemplando, você vai sentir da natureza. Mas agora, Gabi, alguém entrou mais pessoas para a gente agora continuar, porque eu quero falar daqui a pouquinho, né? Vou falar das pedras, como é que as pedras influenciam a gente, vou estar falando também de outros assuntos, mas eu gostaria de falar sobre o alinhamento, né? O alinhamento e a harmonização psicoenergética dessa descoberta desse projeto Identidade Energética. Nós temos uma técnica chamada assim ENC. E nessa técnica ENC, nós temos desenvolvido e ajudado a muita gente, né? Inclusive, eu gostaria de saber, Gabi, se tem alguém que deseja falar sobre isso, alguém que deseja perguntar, ou até mesmo participar, tá, gente? Alguém quiser entrar aqui ao vivo para participar junto com a gente, né, Gabi? A gente está aberto a Sim. isso também, né? Quem Tem já até umas fez, pessoas que se identidade. convidaram aqui, mas Ah, é? Quem já fez identidade nós, energética, mesmo quem não fez, pode entrar, tá certo? Tem um comentário de André, alguém aí, você pode ler primeiro. sim, tem sim. Teve algumas pessoas que entraram a mais, né? A Clarice Rota Gomes, a Fátima Freitas, Radicalvi. Ó, tá entrando uma pessoa aqui. Tem uma pergunta que a gente, não sei se você quer responder agora ou depois, Sim. e um comentário aqui Pode também. fazer o comentário e a pergunta também. O Rodrigo Zanluca mandou uma pergunta assim, ó. E o sol? Pois ando lendo que o sol traz muitos benefícios, exemplo, antiparasita e vitamina D. Ok, olha só. Dizem que o fogo, ele pode. Vamos falar sobre o fogo, que é um dos elementos, e vou responder a pergunta do Rodrigo Zanuca, muito obrigado. Sejam bem-vindos todos que entraram agora, todos que estão entrando, né? Gratidão aí por vocês estarem participando aí de mais uma live aí do projeto Identidade Energética. Então, o Rodrigo Zanuca, uma pergunta muito, muito especial mesmo. Olha só, repita a pergunta, por favor, Gabi, que eu me distraí E o comigo mesmo. sol? O sol, pois ando lendo que o sol traz muitos benefícios, exemplo, antiparasita e vitamina D. Muito bem. Dizem que tem uma historinha sobre o fogo, que o mesmo fogo o mesmo fogo que amolece a batata é o mesmo fogo que endurece o ovo, né? Então, assim, isso é uma metáfora muito, muito profunda, que o fogo ele amolece a batata, mas ele também pode endurecer um ovo, né? Ok? Que está mole, que tem uma gema e uma clara dentro. Então, assim, o sol, ele tem coisas maravilhosas, benéficas, como a vitamina D, que, na verdade, a vitamina D, olha só, tudo é um processo, o que o Rodrigo Zanuca disse. A vitamina D, ela é processada na epiderme da nossa pele, uma gordura que nós temos aqui, mas os raios solares, eles colocam
e fazem com que a gente tenha a produção de vitamina D, principalmente a vitamina D3, não é? E o sol, ele é muito benéfico para a fotossíntese das plantas, para o nosso processo capilar, o nosso processo Agora, ele demais, olha só, o sol demais vai queimar nossa pele, envelhece a nossa pele. O sol demais pode provocar, em horários que agora há uma controvérsia muito grande, diziam-se para nós, Rodrigo Zanluca, que nós não deveríamos levar sol de meio-dia às 3 horas da tarde. Fizeram um medo mundial, fizeram uma coisa mundial. Há quem diga, não quero ser aqui da conspiração, né? Eu sou, está dentro de uma, né, de uma constituição de conspiração, mas há quem diga que os laboratórios de creme de protetor solar e outras juntaram e disseram tudo isso, criou uma coisa de câncer de pele, e aí depois vem Laí Ribeiro, vem outros cientistas no mundo que não tem nada a ver com Laí Ribeiro, e vem dizer que o melhor sol é de meio-dia para a gente realmente conseguir ter alguma coisa especial em relação à vitamina D3, vitamina e outras coisas mais que produz. O Sol, ele também produz os neutrinos, que são partículas dentro do processo solar, né? O Sol também, ele acende a Lua, que é esse, né? Não é? Que faz com que a gente tenha a Lua à noite, que tem o magnetismo da Lua, inclusive, o Sol influencia. E um dos assuntos que nós trazemos no projeto Identidade Energética, né? Que é principalmente as forças yin e yang, estudada pelos chineses, mas que a gente consegue fazer uma interpretação ocidental dentro da energia do todo o planeta, que é a energia yin e a energia yang. Ou seja, a gente desmistifica algumas coisas. Eu fiz uma pesquisa nas 5 escolas chinesas, né? Que trata do yin yang, trata do Dao ou do Tao. Então eu fui com profundidade para fazer o quê? Um link entre as nossas pesquisas e o que já existe também no Ocidente, junto com essa medicina chinesa tão antiga, junto com o conhecimento ayurvédica da Índia, junto com todos os conhecimentos, que sempre tem coisas que num lugar foi falado de uma forma e no Ocidente foi falado de outra forma, e que se unem vamos assim, se encontram, né, e faz sentido. Então, o projeto de identidade energética não é algo que tem física quântica, tem epigenética, tem tudo isso, mas de uma forma simples, que as pessoas, com ou sem cultura, elas possam entender e possam se beneficiar de todo o conhecimento. Então, Rodrigo Zanluca, obrigado pela pergunta, espero ter respondido. Ele falou do sol, que os benefícios é a vitamina D3, qual foi o outro benefício que o Rodrigo falou ali também? Antiparasita, ele colocou. A questão parasitária é porque os fungos, alguns fungos são eliminados, né, segundo a ciência, pelos raios solares. E tem, vamos supor, tanto que as pessoas têm intuitivamente de botar os travesseiros no sol, as roupas de cama no sol. Olha só que instintivamente as pessoas colocam lá. Alguém disse isso? Alguém dissesse, vamos botar no sol essas roupas ali, e os fungos não gostam que estão nos travesseiros, né? Muitas vezes a pessoa está cheia de fungo no travesseiro porque ela não abre a janela do quarto para a natureza, ela não abre o sol na vida, né? E o sol é vida. Mas o sol demais, assim como qualquer remédio, assim como qualquer coisa que for bom, quando passa o limite, vai nos prejudicar. Obrigado, Rodrigo Zanluca, pela pergunta. A Gabriela agora vai fazer uma leitura de um comentário, ou 2 ou 3 que tem aí, e depois a gente vê aí quem quer participar, quem já fez o Identidade Energética ou quem não fez, e são convidados a participar. Isso mesmo. Entrou também o Cícero de Barros aqui, que estava falando antes. Cícero de Barros, o meu cuscuz com charque, assim que eu voltar para o Brasil, não sei quando vai ser, vou aí comer aí em Caruaru. Vou ver a mamãe em Recife, com certeza, e depois vou em Caruaru aí, não é? Para a gente comer um cuscuz, né? Comer com charque, opa, e comer também um munguzá, que eu sou fã do munguzá, né? Não com açúcar, tem que ser com leite de coco. E também dançar um forró aí, tocar o zabumba e o triângulo, né? Só não toco só fã, mas a gente pode entrar aí no forró. A Juliana dos Anjos mandou um comentário. Eu aprendi a duras penas a ser grata por tudo, e tudo melhorou. Sou grata até pelo que reclamava antes. Muito bem. Olha aí, já está fazendo jus aí aos anjos que estão no seu sobrenome. Mas teve a Andréa Item aí, né? Teve outras pessoas. Tem, entrou a Tati, terapeuta, a Pamela Bruno, Sandra Item, boa noite. Opa, legal. A Andréa Item mandou assim, verdade. Todo dia agradeço mais um dia, mesmo diante de problemas que todos temos, mas o importante é ter gratidão pela vida e pela saúde. Muito
Bem, olha só, Andréa, Beinha, a gratidão, ela hoje tem até estudos, né, pessoas? Olha, pessoal, tem estudos sobre essa questão da gratidão, né? Vários autores, pessoas aí agora que tem essa questão mais da fama, né? Porque aí essa questão da fama é o seguinte, é um momento. Essas pessoas entram também depois no ADP, porque tem esse momento que a pessoa está com muito, o algoritmo joga a pessoa e impulsiona essas pessoas que têm um título ou de psicólogo, com todo respeito, ou qualquer título, elas entram e estão falando ali e elas são formadoras de opinião. Mas uma coisa que eu achei fantástico, e também eu estou sempre, né, sempre agradecendo todas as pessoas que falam, algumas coisas são padronizadas, né, no mindset de um padrão mental, mas muitas coisas são maravilhosas, porque elas se encontram, e principalmente há pesquisas hoje que quanto mais a pessoa é grata, mais saúde ela tem. Olha só, que a gratidão, inclusive, está influenciando na saúde da pessoa. Quanto mais a pessoa reclama, ou ela tem uma energia de tudo tira do sério, né? Vamos supor, tudo tira do sério. Se pega a garrafa, por que pegou a garrafa assim? Tudo isso a pessoa vai se inflamando e vai ficando uma pessoa mais, ainda mais, assim, vamos dizer assim, mais ingrata, né? Porque eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, quando as pessoas reclamam, olha, tem gente com câncer no hospital agora. Reclamar do dia, reclamar de uma coisa que está fora do lugar, reclamar de um jeito que a pessoa fez a coisa, isso é muito triste, porque as pessoas têm que se tocar, como a própria Juliana dos Anjos fala ali, né? E a Andrea trouxe realmente algo fantástico. Quanto mais eu sou grato, eu sou grata, mais coisa boa vai me acontecer. Independente da sua religião, da sua cultura, do que você acredita, mas a gratidão ela é algo universal. Independente se existe Deus ou não existe Deus, se você é ateu, não importa. A gratidão ela cria um magnetismo que vai dentro de um código energético que existe na natureza, nas forças da natureza, que tem ali esse código, ele entra num diapasão com o seu, isso faz uma coisa boa. E aí você progride, você quando vê uma pessoa que estava no mesmo diapasão que você estava, de reclamatório, ou de não crer, ou de arrumar coisa, você quando passa daquilo, você passa a observar que aí você esquece que você foi assim. Você esquece que você fazia aquilo. Porque como você está num outro diapasão, você está num outro nível de compreensão, você passa a olhar e dizer assim, meu, mas o que é isso? Mas até dentro da família, dentro de casa, com os amigos, você quando passa por um novo diapasão que está se conectando com as forças mais assim evoluídas da natureza, você começa a estranhar locais que você ia, não se sente bem. Comentem aí se já sentiram isso. Pessoas que você conversava, parece que agora aquela conversa não me preenche mais. Aquelas coisas que falam não me dizem, como dizem os portugueses, eu gosto muito quando eles falam assim, isso não me diz nada, né? Isso não me diz nada, né? Então não é interessante mais, ok? Então vamos lá, Gabi. Tem perguntas, pessoas querem participar, pode mandar participar agora, pode, né? Sim, Manda eu vou ler bala. mais um comentário, tá? E vou Ok. colocar aqui uma Entrou mais pessoa, peraí. pessoas, pode ir comentando Sim, aí. entrou, Valtonoli, a Flávia mandou um comentário. Aí vou só ler os nomes primeiro aqui. Tamires Cristina, Cleiton Delateia, Olha boa aí. noite. André Nats também. Olha só, André. Nath, olha aí, André, grande André. Ateliê Regiane Ramalho, acho que é a Olha Regiane Ramalho. aí, Boa Regiane, lá de noite. Rondônia. Né? Boa Isso. noite. Aí ela que vai ser contemplada agora com mais um netinho, né? Legal, legal. Ai, que legal. Ananda, Fernanda. Ah, minha filhota, Fernanda Kelly. Isso Ok. mesmo. E o comentário da Flávia é sobre o sol. Posso pegar o sol da manhã, mas o da tarde me dá dor de cabeça. Bem Olha como você falou do só, equilíbrio, né? é do equilíbrio. E a Flávia está dizendo isso, porque veja bem, a Flávia faz parte da inteligência emocional, ela que já fez o Identidade Energética por várias vezes, e isso tem tudo uma lógica, porque veja bem, à tarde, que a gente faz inclusive isso na Identidade Energética, né, Gabriele? Sim. Leandro, Eduardo, Iana, Weber, né? Que é a nossa equipe aí de Identidade Energética, a gente já viu por várias vezes as pessoas confirmando os horários de fazer o alinhamento. E olha só, como a Flávia faz parte da inteligência emocional e ela faz parte do GNI disponível, ela tem primeiro o campo límbico, que é o campo quântico límbico que ela vai ter, e em segundo a segunda vez é que vem o campo ventral, que é esse campo quântico ventral, que tem uma ligação com o Sol muito forte. Então, como ela tem um límbico, ela não pode pegar, e esse vem em segundo plano, se ela pegar uma hora à tarde, que ela precisa de energia para resolver coisas, fazer ela pegar à tarde
E à tarde, o sol, a gente está dizendo, né? É o médio para o velho Ian. Então, isso realmente influencia nessa parte ali que a Flávia vem contribuir, comprovando que de manhã toda pessoa que faz parte do disponível, né, desse gene disponível, que é o campo quântico límbico, de manhã a força do Sol, que é um Sol nascente, a força do Sol que já está dizendo, né, nascente é que ele está nascendo, ele está crescendo, ele está ficando adolescente, então esse Sol, para as pessoas disponíveis, ele vai fazer muito bem. Já à tarde, ele pode ter um excesso, Flávia. À tarde, o excesso do Sol, o envelhecimento do Sol, ele vem com uma outra vibe energética, uma outra proposta de energia que para outros grupos será muito salutar. Com isso, nós começamos a entender, você que ainda nunca fez o nosso projeto de identidade energética, a lógica que uma certa terapia energética, que são maravilhosas, todas as técnicas que existem, mas elas não conseguem diferenciar esse diapasão dos horários, do fluxo maior do Sol, do fluxo menor da Lua, do fluxo maior da Lua. E com isso, né? E com isso, o que é que vai acontecer? Terapias funcionam para algumas pessoas e para outras não funcionam. O projeto de identidade energética não vem desqualificar qualquer técnica que é existente, ele vem para ficar em background, em pano de fundo, por baixo, como base para que todas essas terapias elas façam muito mais sentido em relação às diferentes, né, energias das pessoas e as diferentes patamares energéticos de cada um de nós, justapondo, né, com a natureza que está aí para nos oferecer cada vez mais, né, vamos dizer assim, os seus fluxos, né, energéticos que são compatíveis e, dependendo do horário, incompatíveis com a nossa energia. Ok, Gabriela. Quem entrou mais? Perguntas, né? A Regiane Ramalho mandou que o Valmir te envia um grande abraço. Ô, Valmir Ramalho, vozeirão. O homem tem uma. Eu sou fã da voz dele, né? Ainda tenho que fazer como eu disse, o Eduardo, a gente já conversou sobre isso, que o Eduardo Stalin, né? O nosso gestor, diretor aí para todos os assuntos de edição de vídeo, de voz. E a gente, assim, você tem outro fã. Eu e o Eduardo somos fã da sua voz, né? E aí o cara tem um vozeirão lá, muito bonito o vozeirão aí do Valmir aí, né? Ok? Muito bem, muito obrigado. Um abração para você. Em Rondônia, Porto Velho. A Daniela Bugman entrou também. Olha aí. Oi, Dani. Muito bem. E a Graziele Avancini. Graziela Avancini deve ser a irmã gêmea da Grace Avancini, né? Seja bem-vinda também. Muito bem. Isso. Tentar aceitar aqui uma das pessoas que quer entrar, tá? Ok. Enquanto isso, eu falei sobre alquimia no começo, né? Alquimia, falando sobre algumas forças, os 5 elementos, e daqui a pouco eu vou falar sobre as pedras, né? Vou estar falando um pouquinho sobre as pedras. Ó, entrou ali. Quem é que está entrando? É a Shirley. Shirley! Muito legal. Tem que só virar a câmera para ti, Shirley. A Shirley está vendo só os danos. Queremos te ver. Peraí. Então, está entrando mais pessoas, sejam todos bem-vindos. A gente falou sobre tá entrando alquimia, aqui, ó. falamos já sobre os 5 elementos, né? Falamos já sobre os 5 elementos. Olha aí. Opa. Muito bem. Vamos lá. Põe um fone de ouvido, ela está com o aparelho aí. Tá. Está vendo em 2 lugares da live, Shirley? Não, tô só no meu celular. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu não consigo virar a câmera, tu acredita? Não consigo. Isso é coisa que acontece daqui a pouco. Vou falar sobre Mas as pode pedras. conversar com a gente, dá para te ouvir bem. O pessoal está curioso em ver a Shirley, né? É. A Shirley McLaren. Tudo bem. Vamos lá, vamos ajustando. Tranquilo, tá tranquilo, tá bom? E aí a Gabi vai falando quem entrou aí, enquanto a Shirley encontra a câmera. Tá Sim, ligado os dois? Notebook e... A gente está escutando a live também, durante a live. Isso. Olha só. Tenta virar teu celular, então, manualmente. Agora deu. Oh, aê! Shirley, seja bem-vinda. E aí, Shirley? Como é que foi? Obrigada. O que é que você pode contar para nós aí, então, né, Gabi? Sobre o alinhamento que você fez, qual é a diferença que faz, enfim.
Tá ouvindo, Sheila? Então, eu fiz um e esse é o segundo. Tô ouvindo bem, sim. Eu fiz o primeiro lá atrás, faz 2 anos, e repeti agora, né? A grande diferença, JF, foi que lá atrás, eu não sei se faz sentido para ti, mas eu senti mais a parte física minha, né? E, claro, tive as mudanças também aqui no trabalho, na casa, só que dessa vez, além de ser uma turma nova, né? Outras energias ali com a gente, eu tive bastante ajuda também ali do Leandro e da Gabi, e me deu bastante insights, assim, para mim, me ajudou muito, sabe? Que estavas falando ali quanto à energia do ambiente, né? De que muda. Para mim, agora, a mudança foi um pouco maior do que a da outra vez. Tipo, com o meu trabalho, principalmente, né? A questão da ansiedade, por ser tão nato em mim, tão natural e tão espontâneo e forte, eu não... Se tu me perguntar se eu sou ansiosa, eu vou dizer para ti que eu não sou. De tão, sabe, de tão forte em mim. Só que o que aconteceu com o alinhamento agora? Eu mudei o horário, que eu fazia geralmente a parte mais durante o dia, e eu senti a diferença na questão da ansiedade, que deu não uma bloqueada, mas deu uma desacelerada, vamos dizer assim, sabe? Legal. Mas também o relacionamento com os meus pais aqui, eu tô conseguindo me manter um pouquinho mais a minha própria energia, sabe? Do ambiente, assim, do meu ambiente. E eu tô sentindo uma diferença bem grande. Eu que não gosto de repetir, não repetiria, hoje repito novamente, porque, como diz a Gabi, ali faz uma total diferença. Tu fazer novamente com outra turma, um ano depois, sabe? A gente amadurece um pouco mais. E a questão do trabalho também, eu sinto, e aconteceu bastante durante essas semanas que se seguiram, pessoas vindo se aconselhar comigo, que realmente eu acho mais difícil, né, para mim ter dar essa ajuda, né? Tu sabe que do grupo de inteligência que eu faço parte, fica mais difícil para mim. Mas tô tendo que trabalhar essa questão ali de eu não, como é que é? De me manter focada no meu trabalho, sabe? Tá sendo um desafio bem grande para mim. Okay. Só que eu tô conseguindo, tá? Shirley, eu queria né, no nosso diálogo com você falou 2 pontos muito importantes. Depois eu quero ouvir você falar a respeito novamente, assim, ó. Primeiro que você falou ali, e me chamou a atenção, foi a dica da Gabi e do Leandro, que eles haviam me falado que a dica ali, acompanhei ali, que eu entrei no final do curso ali, né, numa aula final ali, e você havia falado ali que a dica da Gabi e do Leandro foi a respeito de você não fazer no horário mais cedo e fazer no horário praticamente da noite, onde tem a energia yin, não é? Olha só que coisa fantástica. Por quê? Porque como você estava... Sua ansiedade é uma coisa muito boa, porque a ansiedade não é o mal do século. A ansiedade é algo na natureza maravilhosa, né? Que tem na natureza, Papai do Céu não deixou, a natureza não deixou, que nos otorgou. Então, as pessoas ansiosas, elas são, como você já é, empreendedorismo, são empreendedoras, têm energia de fazer, dinamismo, não deixa nada para depois. Só que como você estava fazendo, e você fez 2 anos atrás e evoluiu cada vez mais, o projeto dentro da Energética evoluiu cada vez mais. O que aconteceu? Você pegou uma turma com outra energia, você ganhou um sorteio de uma terapia comigo, onde eu coloquei uma pedra. Depois aí, eu queria, antes de você desligar, a gente falar sobre pedras e você contar como foi aquela experiência do seu aparelho auricular, que você já mudou várias vezes, achando que era problema nos aparelhos, e era para a gente falar sobre a questão do futurista ativo, que você é da inteligência ativa. Então, a ansiedade, quando você fez mais na energia yin, que faz parte de você em segundo plano, do que na energia yang, que é a energia da força do sol, você teve o quê? Você teve um controle melhor a ansiedade, ela continua ali, mas de uma forma a energia sua entrou no outro diapasão. Como você entrou no outro diapasão energético, a questão dos seus pais, você chegou com outro tipo de identidade energética, porque muitas pessoas, quando voltam para a casa dos seus pais para visitar familiares, para a cidade onde nasceu, elas têm uma energia que está lá, um diapasão que aí parece que reconecta a ser aquele ser antigo. Se a pessoa não ultrapassar a linha, que foi o seu caso, você ultrapassou a linha, existem essas linhas, né? São linhas magnéticas, são códigos que existem na natureza, e que se eu sou grato
tudo aquilo que eu falei no início sobre a alquimia, a história da alquimia que eu falei. Quem entrou agora, depois, quando terminar aqui, vai ficar gravado, né, Gabi? Pelo Identidade Energética, você pode ver o começo que eu falei sobre a história da alquimia, as forças da natureza, sobre algumas perguntas que nos foram feitas. Mas, então, e nesses códigos energéticos, a gente entra num diapasão mais acima. Você deu um salto quântico dentro desse aspecto e você entrou no outro diapasão. Então, a sua história, a sua chegada com seus pais, já é uma outra vibe, como diz o jovem, entrou num outro diapasão energético. Um outro diapasão energético, quando você... Ok? Alguma coisa ligou aí. E aí, o que é que vai acontecer? Você, no seu trabalho, você começou a se exigir de ter uma nova, vamos dizer assim, eu vou ter um novo discernimento, eu vou chegar a ter uma outra estratégia no meu trabalho. Lógico que eu já vou te antecipar uma coisa, que as pessoas da sua inteligência ativa, que vêm com o campo límbico em terceiro plano, não vai desenvolver empatia. Só quem já nasceu, ontem eu dizia aqui no workshop, que é aqui em Oakland, né, para brasileiros, eu dizia que quem vai desenvolver, já nasceu com empatia, são as pessoas da inteligência emocional. Agora, quando a pessoa da inteligência ativa, que tem um campo límbico e último, isso faz parte da descoberta inato, que também já está dentro do ser psíquico, do identidade energética. Então, eu vou procurar desenvolver uma coisa que a natureza não me deu, eu vou ficar frustrado. Agora, fazer isso que a Sheila está nos trazendo como exemplo, é muito válido, porque eu vou agora ter uma nova performance de não sou aquela pessoa empática, mas eu vou usar a minha inteligência ativa para tentar resolver a problemática daquela pessoa. Então, toda pessoa que é terapeuta, que é da inteligência ativa, ou como a própria a Shirley, que faz vários trabalhos de reflexologia, de podóloga, de tudo mais, ela vai conseguir, através desse diapasão que deu uma aumentada, e na parte de ruídos deu uma diminuída, eu vou conseguir perceber mais alguma coisa e ter uma resolução diferente com o meu paciente, com a minha cliente. Então, isso já foi um ganho espetacular, que as pessoas nem imaginam, porque elas não estão nesse ganho, porque elas não credibilizaram ainda o alinhamento. Outra dica que a Gabi me falou e o Leandro, naquele dia do curso lá que deram para você, é que você estava fazendo uma frequência de uma vez por mês, e você achava que isso era uma frequência, porque quando a gente fala em frequência, é uma medição de quantas vezes a gente faz alguma coisa. Então, eles passaram uma nova frequência para você, que era para uma pessoa que já está com essa questão de estar prejudicando o próprio aparelho, porque olha só, Sheila, em Portugal, estávamos fazendo no oeste de Portugal, na cidade de Alcobaça, e uma pessoa que tem a mesma configuração sua, a mesma configuração da Vanderleia, elas chegaram a dizer que queimavam máquina de lavar. Agora, você imagina... Elas chegaram... alguma coisa foi ligada aí. Você imagina... Tem alguma live ligada. Mas deve ser a live da casa aí de alguém. Mas tudo bem. As mesmas pessoas que em Portugal, como Vanderlei, que eu estou falando aqui, porque é uma pessoa que já também me comprovou isso, essa pessoa em Portugal, essa jovem senhora, chegou dizendo que ela consegue queimar a máquina de lavar. Agora, imagine a Sheila usando o aparelho, que ela foi mudando mais caro, mais caro. Daqui a pouco ela ia ter que comprar um aparelho quântico. E aí, ela mesmo, com a própria ansiedade, que tem uma energia, que a gente explica isso dentro da energética, que pode até corromper uma coisa eletrônica e mecânica do próprio carro, como muitas pessoas me deram feedback. Então, quando a Shirley foi para um sorteio de uma terapia ali comigo, e que eu botei uma pedra para tirar aquela energia do aparelho e diminuir a energia dela, e ela depois estava dentro do projeto de idade energética, com as dicas da Gabi, com a dica do Leandro, né? Com a aula do Eduardo, com a aula da Ana ali, dessa equipe maravilhosa, o que aconteceu? A Shirley começou a perceber e ela saiu daquele diapasão do seu mindset, daquele padrão que as pessoas criam. Um médico, uma enfermeira, um psicólogo, um terapeuta, um mecânico, um construtor, um pedreiro, cada um vai ter o seu mindset, que é um padrão que eu me fechei. Agora, existe o padrão que eu me fechei, que são as caixas, e existe o mindset que é natural. Tem uns que não tem como mudar. Por exemplo, uma pessoa que faz parte do gene continuador emocional, que gosta de guardar as coisas da escola, que não gosta de se arriscar, não vai de uma hora para outra jogar tudo fora e vai se arriscar na vida. Isso realmente, com todo respeito
a Carol Duke, né, de Stanford, que elaborou a questão do livro, né, Mude Seu Mindset, não vai ter como mudar. Agora, existe mindset que são padrões de caixas de paradigmas que nós absorvemos de cursos, de pós-graduação, de entendimentos, que a gente vai se fechar e vai combater tudo que vier que for verdade, não é a nossa verdade. Então, Sheila, eu estou muito feliz, muito contente de escutar isso de você e queria que você falasse um pouco sobre o aparelho auricular e sobre essa nova visão sua com as pessoas, com seus pais, e que coisa boa, né? Eu ver isso de você. Olha, é uma paz, assim, muito grande. Isso tem me ajudado muito, sabe? Essa energia que acabou, eu não sei, como tu falou ali, entrei no outro diapasão, realmente, eu estava vendo tu falar sobre isso, e é o que aconteceu, realmente, sabe? Eu tô com uma harmonia grande com os dois, eu tô conseguindo não entrar na energia dos dois, né? Porque os dois têm muito conflito entre eles, mas hoje eu consigo olhar para cada um, ouvir as queixas e, ao mesmo tempo, me manter fora dessa energia ali. E a questão do aparelho, realmente, para mim, ouvir é primordial. Eu prefiro ouvir altamente um som louco, assim, bem alto, do que não ouvir nada. Eu entro em desespero. Eu entrei em desespero, na verdade, quando eu fui lá, ganhei aquela terapia sua, fui lá conversar contigo, tal, né? Aquele dia, eu tava... Antes disso, eu estava desesperada, eu não conseguia conectar com nada, com o meu trabalho. Eu me desnortei totalmente, assim. Tanto que daí tu sugeriu fazer o alinhamento novamente, e eu aceitei porque eu acredito, né? Eu credibilizo isso para minha vida, né? E o que eu mais realmente hoje penso em tudo isso é que sem isso, como eu ia me manter? Com certeza eu estaria internada, ou, né? Eu não tomo medicamento, mas eu já cheguei a ser internada também lá antes de entrar no nato e tal, né? Porque hoje eu acredito que eu não sou louca, que eu realmente tenho asa, né? Habilidade para trabalhar, e eu acho que isso, para mim, não depender é o que é mais importante, sabe? E me manter no ambiente, seja no podcast, seja no programa novamente, seja nos cursos, seja em vídeo, seja esse ambiente que vocês têm lá, sinceramente, assim, com o grupo todo, todos, né? Todos. É uma energia que não dá para dizer. Tu entra lá dentro, tu se transforma, tu tem uma mudança que não. Eu gostaria de morar dentro do Inato. Olha só, a gente aceita, você paga um pouco do aluguel. Legal, Shirley. Olha só, Shirley, eu só tenho a agradecer a sua participação espontânea, o seu feedback aí verdadeiro, né? E que nos motiva a equipe toda, né? A Gabriele, motiva também o Eduardo, o Leandro e a Ana Weber, e a todos nós, e que venham mais instrutores, que venham mais pessoas. Agora, você falou num aspecto muito interessante. Eu lembrei aqui também de uma outra pessoa que é do mesmo grupo de inteligência seu, da mesma personalidade, com a mesma constituição energética, né, dos campos quânticos energéticos, mas a nossa individualidade ela é ímpar. A nossa individualidade, o que a gente construi dentro de evoluir, de gratidão, de abrir e não fechar em caixas, isso tudo é único, então não tem como comparar. Agora, com a descoberta do advento, né, esse novo advento do projeto de identidade energética, que ele é muito enorme, é grande, mas nós temos um módulo que nós nominamos de... que é na verdade, ele é um alinhamento e harmonização psique-energética dessa técnica que se chama Enecer. O que é que ocorre? Ocorre que a questão do que você falou, Shirley, quando eu credibilizo, eu aumento. Então, eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu com pessoas do seu grupo. Então, quando você fala do ambiente do projeto lá, é porque ali o ambiente se formou com aquele alinhamento que são as práticas, que agora quem faz é a Gabriela Lana, né? Aí nos substituindo muito bem, né? E que faz as práticas que você entende um pouco ali. E a questão de credibilizar é algo que realmente está dentro de mim. Agora, quando eu tenho uma verdade natural, que fala com a minha essência, mas eu não credibilizei porque eu estou cheio de paradigma, ou minha rotina, não consigo sair da minha rotina para fazer algo para mim. E aí, quando você é diferente também, não é? Por exemplo, eu já vi em Portugal, essa jovem senhora falou que a família dela achou que ela era louca também, porque ela dizia que o carro ficava ruim, mas o objeto dela de conexão era a máquina de lavar, então ela queimava. E tem pessoas do seu grupo, Chile, do sexo feminino, masculino, que o objeto de conexão é o carro. No seu era o seu aparelho auricular, que é a conexão que você quer escutar o mundo. Você não tem como escutar sem um aparelho. Então, o carro, já houve pessoas que quando ela entrava no carro,
que é o objeto de conexão, o carro já tinha um monte de ruído. Outra pessoa pegava o carro dela e dizia, mas não tem nenhum ruído. Levava para o mecânico, levava para a concessionária. O cara andava com o carro para cima e para baixo, não escutava nada. Mas os ativos, eles podem escutar coisas que eles estão danificando o carro, a máquina de lavar, ou danificando o aparelho. Por quê? Porque eu estou passando do meu pico de ansiedade. E aí tem uma coisa também que eu vou falar sobre a ansiedade. Eu sou um grande pesquisador dessa área. A ansiedade, que foi nominada agora para várias coisas, né? Pico de ansiedade existe. Pode gerar síndrome do pânico, é uma interpretação de muitas pessoas antigas, ligando o sistema límbico à amígdala cerebral e a essa disposição que o instintivo físico tem de lutar, correr ou ficar. Lógico, as pessoas da inteligência ativa vão ter mais pânico ou menos pânico, sim. A pessoa da inteligência que não tem o mental em primeiro plano ou em segundo, vão sentir também mais pânico de outra forma diferente, sim. Esse é um assunto para a gente trazer aí um novo módulo ali falando sobre isso também. Muito obrigado, Shirley, e que você possa continuar fazendo seus alinhamentos, continuar evoluindo, melhorando, porque quando nós melhoramos, a gente melhora o nosso ambiente, melhorando o nosso ambiente, a gente melhora o ambiente da rua um pouquinho, e melhorando da rua, a gente melhora o nosso bairro, melhorando o nosso bairro, a gente melhora da cidade vai para... E daí aí o mundo vai melhorando. Obrigado, um beijo no seu coração. Só uma coisinha, rapidinho. Um recado para o Eduardo. Nossa, a aula dele realmente é maravilhosa, tá? Dá vontade de ficar sentado lá naquela cadeira e ouvindo, a gente olha para ele, a energia dele é maravilhosa. Olha, então, você tá bom, isso... Só para deixar esse recado para ele, aí registrado. Olha, então, legal. Só não gostei muito que ele pode pedir aumento, né? E tá o segundo lado positivo é que agora nós vamos aumentar a aula dele. Vamos crescer. Já que é maravilhosa, vamos deixar ele agora com 2 horas de aula. Né? Ok? Tá bom? Obrigado, Shirley. Um beijo, minha querida. Obrigada, Shirley. Então, olha, dando continuidade aí, né, Gabi? Vamos ver quem entrou, vamos ver quem tá dentro agora, quem chegou e quem fez alguma pergunta. Lembrando, né, Gabi, que a gente começou a falar sobre alquimia, né? No começo, né? Para quem entrou agora. Eu falei um pouquinho rapidamente, assim, né? Sobre alquimia, sobre as forças da natureza, sobre os 5 elementos, né? Falei ali uma divergência do 5º elemento, que é madeira ou éter, né? E a gente falou sobre muitas coisas que tem a ver com a energia, tem a ver um pouco com a natureza, e a gente está dando continuidade. Então, a Gabriele vai ler agora algumas pessoas que entraram depois, alguns comentários, ou se tiver pergunta também, ou tiver mais gente querendo participar depois também. Sim, isso mesmo. Entrou Dani Han, acho que é o Dr. Daniel. Dr. Daniel Hahnemann, grande médico, ele foi um grande instrumento na minha saúde ali, porque não existe saúde energética. Vou até mandar um recadinho aí, um abração, doutor Daniel, minha gratidão eterna, e dizer que ele não é só um excelente médico, ele é um excelente ser humano, uma pessoa que veio para ajudar as pessoas. Queria mandar um recadinho para ele e para todos os médicos aí que vão escutar isso depois. A medicina, para mim, só vai ser integrativa. Isso não é o que estou dizendo, é o que eu sinto, né? É a inspiração que me vem. Quando tiver o corpo físico, o corpo energético, as energias, tratar o corpo físico, o corpo energético, o corpo psíquico, que é a saúde também mental, tá certo? Juntamente com o ser também espiritual. Aí realmente vai ser uma medicina totalmente integrativa, que é integrar o ser humano como um todo. Esse é um recadinho aí, né? Lógico que as pessoas podem divergir disso aí, mas eu não acredito, eu sei que isso vai acontecer, vai demorar um pouquinho, mas o Dr. Daniel Hahnemann, assim como muitos médicos ali, já estão caminhando para isso. Ele já usa a maletinha também mágica, com aurímetro, ele já está usando também, ele só falta realmente entender o inato e entender a identidade energética. Está sendo convidado aqui, né, Gabi, doutor Daniel, né, para fazer parte de uma turma conosco lá, né? Muitíssimo convidado. Tem um modelo, Gabi, como é que é? A gente tem um modelo híbrido agora, né? Fala um pouquinho sobre isso, esse modelo híbrido, por favor. Sim. O modelo híbrido que a gente começou a fazer esse ano, de ter uma aula online, que é a primeira aula nos sábados, né? E as demais aulas que são presenciais, que são aulas também um pouquinho mais práticas, né? Mas em dia de semana a gente vai ter aí uma turma mais para frente. Então, como são mais encontros, é menos tempo quando é dia de semana, então a gente vai ter mais aulas online, ao vivo, e aulas presenciais mescladas, né? Então,
fica nosso convite, né? Dia 18 de maio tem já uma turma nova aos sábados. São 4 encontros, né? Das 9 até as 16 horas. E com bastante conhecimento, a gente sempre está atualizando as informações, trazendo mais estudos, especialistas aí que falam também, convergem com o que a gente está trazendo, mas é tudo isso para a gente poder trazer um pouco da natureza, um pouco sobre energia, tudo que contempla, na verdade, o nosso redor, né? A gente é envolto de energias, tudo é energia, e a gente quer trazer o máximo de informações para complementar, né? E para as pessoas também credibilizarem ainda mais a prática do autoalinhamento. Então, é bem interessante, é só falar com a gente, chamar no direct aqui do Instagram, ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp, né? A gente está sempre respondendo aí as mensagens, explicando como funciona, então não tem problema nenhum perguntar, a gente está aqui para explicar mesmo. Legal, Gabriele. Ela disse que quer falar pouco, ela fala muito bem, né? Você Ela devia ser que me faz falar, radialista. né? É ótimo. E aí você falou Good F pelo Instagram ou JF? Eu escutei Good No F. direct. Ah, no direct. Por Eu ouvindo mensagem. agora, deu Good F. De cara, que tem a ver com Good F aí? Muito bem, né? E tem tudo a ver o Good F por aí, né? Tem. Mas então, Tem. Gabriele, Lana, eu estava aqui agora pensando, né? Você vê que a gente tem aí os jovens que fizeram identidade energética, né? O Miguel Ribeiro, que idade tem o Miguel quando fez identidade energética? 12 anos, 13 anos, né? 12, se eu não me engano, a primeira vez. Ele fez 3 vezes já, tá? E tivemos outros jovens também, né? Fazendo, né? Com idade também. Sim, a gente teve a Cecília também, acho que ela estava com 14 anos. Ela aderiu muito bem também, absorveu bem o conhecimento. Porque me veio uma inspiração aqui, talvez alguns pais aí, né, estão passando com alguns problemas da pré-adolescência ou adolescência, né, ou indo para os teenagers, né, que são os 19, né, 19 anos, etc. E às vezes o identidade energética pode ajudar bastante, né, já com ser psíquico, e a pessoa às vezes nem sabe que tem algo em Blumenau, algo no mundo que já ajuda bastante, mas eu estou direcionando para aquele meu paradigma, direcionando o meu filho, a minha filha, né? O meu afilhado, para um caminho que é o caminho que eu credibilizei, que aquele caminho, com todo respeito, às vezes não vai ajudar muito, né? Na causa e inclusive na deliberação da pessoa tirar pequenas travas ou pequenos traumas ou coisas que os pais não enxergam e que os filhos não vão dizer pela questão de realmente de não ter essa conexão com a geração dos pais, ou acha que os pais vão ficar magoados, ou acha que o pai vai pensar isso, pensar aquilo. Sim. E o mundo, esse universo psíquico do qual eu fiz a descoberta das inteligências naturais humanas, eu tenho percebido que não importa o país que você vá, não importa onde você esteja, mas que é algo que realmente pode e é comprovado todo instante pelas pessoas que participam, né? Ontem nós tivemos aqui um workshop onde choveu um dilúvio, né? E muitas pessoas não puderam vir, mas as pessoas que vieram tiveram uma conexão muito grande, como disse o Léo Rossetti aqui, foi algo que deu uma conexão maravilhosa, o feedback de comprovar que existe. Olha que só foi sobre as 3 inteligências. A gente nem adentrou realmente a personalidade dos grupos naturais de inteligência. Então, Gabi, quem foi que entrou? Você tem algum comentário, alguma pergunta? Sim. Entrou Thais Sobrancelhas, Krieger Lothar, é o Lothar, né? Legal. Lothar. A Marlise Costa, Evaldo Antônio da Rosa, Schneider Juliano, aí tem aqui, ou é Nike ou é Nick, Braga, okay. A Eunice Hidrocolonterapia, também sempre com a gente, né? Tarita Jensen, André Schmidt, aí o Eduardo agradecendo aqui. André Schmidt. Ele é aviador, né? Ele acho que trabalha pela Azul, não vou fazer propaganda, um cara que segue a gente aí. Um abração, André. E entrou aí o Eduardo, né? Ele estava já, né? Obrigado. E a Sheila tem razão, porque cada terapeuta nosso, a Gabriele, ela já tem atendido muitas crianças, né? Mas ela atende adultos também. O Eduardo, ele tem essa questão da própria energia dele com as crianças, com os animais, e que também, auricularmente falando, também ele baixa a ansiedade das pessoas. Temos o Leandro, que tem essa questão da psicometria, essa questão de ter vamos dizer assim, uma coisa mais assim psicoenergética, né? Juntando, então os nossos terapeutas, temos a Ana que está começando aí como instrutora, então a nossa equipe deve aumentar, estamos aí, não é, aceitando mais pessoas que terem interesse de multiplicar isso, seja onde você mora, a gente vai até você, na sua cidade,
A gente vai até você. No início eu falei sobre alquimia, falei sobre a questão das forças da natureza. Então, quem não entrou agora, depois aí a Gabriele vai deixar gravado, né, Gabi? A pessoa pode assistir do início para entender qual foi o nosso foco de hoje e quantos assuntos já tivemos hoje e você se beneficiar de mais um pouquinho de conhecimento. Isso mesmo. Entrou a Jaque Fransman também. Olha aí, seja bem-vindo, todos que entraram aí. Estão E a entrando Jaci de Souza. Jaci de Souza, do GNI da Alegria. Seja bem-vinda, Jaci. Isso aí. Já estamos com 1 hora de live. É? Passou rápido, né? Sim, passou rápido. Temos Bem. pessoas aqui querendo participar também, mas... Vamos lá, vamos colocar. Deixa claro, vamos se quiser falar alguma coisa antes... eu queria falar assim um pouquinho, falar um pouquinho sobre as pedras, já que a gente falou sobre a Shirley, né? Não foi desse tamanho a pedra que eu botei no ouvido da Shirley lá da parede, né, gente? Não foi, né? Mas dizer que muitos me chamam de xamã das pedras, né? Eu até certo ponto, sem nenhuma vaidade, sem nada, né? Até porque não costumo sentir isso, né? A única vaidade que eu gosto é de estar... né, com cabelo, né, grisalho, bem feitinho, essas coisas aí realmente a gente tem que ter, né? Mas falando sobre as pedras, eu fiz muita descoberta com as pedras e tive já muitos feedbacks verdadeiros, né? Vou falar logo de uma parte negativa das pedras. Até inclusive a Eunice Cipriani, né, que está assistindo aí, hidrocoloterapia, recomendo muito, não é? É a questão do intestino, muita coisa está dentro do intestino, né? Tem até um cérebro dentro do intestino ali. Ela é uma pessoa que realmente está se tornando uma PhD nesse assunto ali de hidrocoloterapia, de ozonoterapia, enfim, maravilhoso isso. E a Eunice eu tinha dito a ela assim lá numa sala que nós temos no projeto de Identidade Energética, na sala do Identidade Energética, que fica dentro do Instituto de Evolução Humana, em Blumenau, Santa Catarina. Havíamos, né, um casal muito amigo, que inclusive hoje tem o Inato de Brusque, né, e um abraço para todos dois, a Grace Avancini e o Rodrigo Zanluca, para a pequenininha também a Liz. E aí tinha trazido uma sacola de pedras, que tinha ficado num determinado ambiente, que eu não vou contar aqui o que foi que aconteceu, mas as pedras estavam muito carregadas. E eu avisei para a dona Eunice, olha, não toca nessa sacola, e ela, que é uma pessoa cética no sentido de não estou sentindo nada, né, ela foi tocar e levou um supapo que ela caiu. Tamanha era a energia das pedras. Então, assim, eu já tinha descoberto isso há muito tempo atrás, que a pedra ela guarda uma memória energética, mas é estática, é diferente da água. Porque a água, o próprio pessoal que está trabalhando a questão dos chips, né, os novos chips, né, a base de água purificada, são gotículas de água purificada, tem uma memória incrível. Então, a água, através dos rios, a gente traz um vídeo muito interessante, né, Gabi, no Identidade Energética, né? Que a memória dos bichos vão pegando e aquela memória vai passando na água, vai passando várias memórias pela água, que a água contém muita memória também. Só que a memória da água, ela é de passagem, ou seja, ela é de levar, como um chip vai carregar a memória que vai levar para alguma coisa. A memória da pedra é uma memória estática, é uma energia que ela não se modifica, a não ser que você faça todo um trabalho. Para encurtar a conversa, nós levamos essa sacola para o nosso sítio, em outra cidade, em São João Batista, colocamos mangueira de água, chuva, sol, fizemos um trabalho de mais de uma semana lá no sítio nessas pedras, e a gente conseguiu anular aquelas memórias de energias muito fortes, muito pesadas que haviam naquelas pedras. Então, com isso, onde é que eu quero chegar? Que é a questão das pedras que nós utilizamos no conglomerado de ações energéticas, né? Para determinadas pessoas, nem todas as pessoas a gente utiliza as pedras, mas no caso da Shirley, só fazendo uma contextualização do feedback que a Shirley deu ali, né? Para que vocês entendam, no caso da Shirley, o aparelho auricular da Shirley estava impregnado com a energia que aquela paciente de Portugal, outras pessoas que eu trouxe aqui, haviam tido uma energia tão forte que os aparelhos caríssimos que a Shirley trocava estavam danificados, se danificavam logo. Ou às vezes nem estava danificado, só estava encoberto, assim como fica a pedra. Então eu coloquei uma pedra especial. Aí vocês agora vão ou rir ou achar que eu sou louco. Eu sou um treinador de pedras e eu quero ensinar no próximo módulo que nós vamos ter, né, do Técnicas, que nós vamos fazer um módulo só sobre as pedras. Eu até vou tirar ele do Técnicas, sabe? Porque é um módulo tão grande, né? Um módulo que nós vamos ter sobre as pedras que qualquer um pode participar. Então, a pedra, ela é treinada. Essa pedra, por exemplo, ela está em quarentena, mas essas duas aqui, ó, já não estão vendo mais a luz do sol. Por quê? Porque são pedras para energia yin. Elas são treinadas para esfriar a ansiedade,
Eu usei uma pedra que não foi nenhuma dessas duas, mas uma minúscula desse material aqui. E como foi que a gente treinou essa pedra? Usando o ciclo lunar. Os calendários que nós temos hoje são calendários completamente errados, completamente equivocados, cheios de vaidade, porque o mês de julho foi criado porque Júlio César, aí o outro lá, que é o Augusto, disse, não, mas eu também quero uma homenagem também, aí colocou agosto, e aí botaram 31 dias, 2 meses com 31 dias, aí o calendário mais, assim, mais ou menos correto é o da China. Você vê como os ocidentais não sabem disso. Mas tudo, a gravidez da mulher, um médico mesmo, uma paciente pergunta ao médico, tá, mas por que tantas semanas? E o paciente ainda é que ensina para o médico, não, é porque é assim, mas é a Lua, é o ciclo lunar que determinou as semanas de gravidez, olha só. Então, a força da Lua, ela interfere nas marés, ela interfere no subir e descer das marés, interfere nas plantas, interfere no processo de gás carbônico da noite, a energia Yin, que os chineses já falavam há tanto tempo. Então, assim, a pedra, ela vai reter, ela pode ser treinada na questão de ela ficar tanto tempo exposta à Lua, sendo magnetizada, e tanto tempo exposta ao Sol. E eu coloquei uma pedra desse material, que eu comecei a estudar esses materiais, qual é que retém mais, que retém menos. E esse material aqui eu já usei tanto na Chile para um termo que a Eurice usa lá, né? Desparasitar, né? Que era o parasita energético que tinha ali. Então, aquilo saiu do aparelho dela, ela começou a escutar melhor. Pode voltar o aparelho dela ficar danificado? Vai, mas é difícil agora que ela passou para um novo diapasão. Se ela continuar nesse diapasão, ela não vai afetar o aparelho dela. Ok? Então, há pedras para tudo que é coisa. Nós temos uma pedra aqui, que é daqui da Nova Zelândia, que era uma pedra que eu peguei numa praia com o Léo Rossetti aqui o ano passado. E quando eu peguei nela, eu senti que dava para trabalhar a energia dela. Como eu tenho essa psicometria de sentir a energia das coisas, objetos, das pessoas, então eu tenho também um medidor. Mas dá para ensinar, mas então eu não vou aprender porque eu não tenho esse medidor, não. Mas eu sei qual é a receita, né? Não a receita pronta, qual é a receita para determinada pedra, para determinada coisa. Eu e a Gabriela Lana já fizemos um trabalho que é um trabalho de layout energético na empresa, né? De botar certas pedras, certas plantas na casa de pessoas, e você já foi comigo, né, Gabi? Sim. Né? Já fizemos à distância, você entrando lá com o aurímetro e eu daqui, né? Da Nova Zelândia. Enfim, e as pessoas comprovaram que aquilo melhorou e que mudou a energia. Sim. Agora, você tem que continuar mudando a sua energia também. Não adianta a gente mudar a energia da sua casa, a gente fazer esse trabalho que nós temos, é mais um trabalho que nós fazemos, tá? Não é só o alinhamento e harmonização psicoenergética, que é esse projeto de auto, né? Que você é autocura forever, para sempre. Não, nós temos também um projeto para fazer dentro do seu consultório, do seu trabalho, dentro da sua fábrica, dentro do seu lar, que é o layout energético. Fizemos um juntos antes de eu viajar, né? Na casa de uma família que já melhorou tudo, que estava afetando o físico, afetando tudo. Então, as pedras são muito importantes se você sabe lidar com elas. Muitas pessoas assim, eu tenho uma pedra aqui, que essa pedra faz tal coisa. É o efeito placebo. Você impregna nessa pedra. Eu tenho essa jade aqui, que eu ganhei no ano de 2022, da primeira vez que eu vim para Nova Zelândia. E um grupo de pessoas me deram em forma de gratidão de um curso que nós aplicamos. E aí, o que aconteceu? Ela já veio cheia de energia de gratidão. Ela agora está até quente. Eu não estou levando sol, mas ela está quente pela energia. A minha energia corporal, a energia do que eu estou falando, ela está absorvendo essa energia. Como eu faço meditação todo dia, eu impregno ela o quê? Ela está no meu pescoço com energia de gratidão. Como eu faço oração às 6 horas, 18 horas todo dia, ela também impregna. Então, agora, se eu estivesse discutindo direto, brigando direto, energia de pessoas, ela estaria impregnada com essas... Então, a pedra, ela absorve a energia. E existem tratamentos para você tratar a sua pedra, para você melhorar a sua pedra. Quantas pessoas que são pacientes saíram do meu consultório energético aí, que está com a Gabi, com o Leandro, com o Eduardo, saíram, né, com a pedrinha que eu dei. Pode comentar aí quem já saiu com a pedrinha que eu dei. E aquela pedrinha, ela não era só o efeito placebo. Eu fiz a conjugação da energia da pessoa que estava deitada com a energia da natureza, com a energia que ela precisava para ela usar aquela pedra como não um amuleto, vou usar o pedra, não, mas como uma defesa daquela energia que foi da terapia continuar por 15 dias, por 8 dias. Teve pedra até que a gente treinou para um mês. Ok? Sim. Então, tem um comentário até do Leandro, que é um testemunho. Vamos lá, então. Aleluia, testemunho. Vamos lá. Uma vez eu cheguei no curso, estava mal, com energias paradas no numeral,
e o JF colocou uma pedra e sumiu, melhorei. E agora tem que Teve mais pessoas também assim, né? Gabriele, né, que está de cabelo cortado, vocês viram o look da Gabriela aí, com o cabelo cortado, né? E ela gastou uma grana enorme com esse corte de cabelo, ela disse que agora ela quer aumento, né? Então, Gabi, é o seguinte, o Leandro falou do chakra humeral. Então, veja bem, as pessoas não sabem o que é o chakra humeral, que fica aqui, entre essa questão do timo, acima do timo, mais nessa parte aqui, acima do timo. E existem grupos que desenvolvem muito ele na parte negativa. E a gente pode trabalhar ele também na parte positiva do humeral. Eu até hoje só falei da parte negativa, né? Em livros, o e-book, tem mais. Existe também a forma positiva de pessoas que são da inteligência racional e ativa, e que todas as pessoas que têm a tendência da ansiedade maravilhosa, da ansiedade do input, do empreendedorismo, da ansiedade que faz acontecer, da ansiedade que termina o que começa. Essa é a ansiedade negativa. E qual é a ansiedade negativa, seu JF? Impulsividade, pressa, não é? Irritação, não é? Intolerância com pessoas demoradas, ou com espera, ou com fila, com tudo isso. Essa é a parte negativa da ansiedade negativa. Agora, pessoas que vão ter esse humeral mais exacerbado, mais sensível, que foi o caso do Leandro, e eu usei uma pedra, que é uma pedra desse material aqui que está lá, que eu deixei inclusive com a minha equipe aí no Brasil, deixei as pedras, aqui eu estou construindo, fabricando, treinando novas pedras, essas aqui já estão prontas, que eu vou usar no paciente quarta-feira, para esfriar certas coisas, estou preparando outras ali, né, na janela com a energia Yang, né? Você pode dizer, cara, esse cara está falando é muito loucura. Não, é loucura para você que tem o seu paradigma, é loucura para aqueles que estão presos em caixas, né, em mindsets fechados. Agora, para aqueles que já se beneficiaram, aqueles que realmente usam a sua energia, que vem dois efeitos, né? Porque o efeito placebo, ele pode ajudar no começo, mas depois a pessoa vai ter uma credibilização raciocinada. É isso que nós trazemos no nosso projeto. É lógica, bom senso, razão com comprovação de si mesma e de si mesmo. E os mantras, que não são mantras laga, são mantras que conversam com o seu ser psíquico. E ele converge essa energia e vai transformando essa energia com você fazendo de verdade. Aquele que fez uma vez ou duas e volta para uma rotina doentia, uma rotina de reclamação, uma rotina de ficar com dor. E toda vez que você pensar na dor do dedão do pé, você vai mandando mais energia para o dedão do pé. Eu fiz realmente esse caminho de estar sentindo uma coisa que eu sentia, e quanto mais eu sentia aquilo, mais eu pensava naquilo, mais aquilo não vai embora. Isso, lógico, se você tem uma dor no joelho, tem uma dor que você faz um monte de radiografia e não dá nada, é uma questão mental que você tem na sua... A dor no joelho é incômodo. O incômodo, na verdade, não é a dor no joelho, não é a dor na coxa, não é a dor no braço, não é a dor do CID. O incômodo é que eu estou incomodado com algo que eu não fiz, ou com algo que eu não resolvi, ou com algo que eu não quero resolver. E eu vou com algo que não está resolvido dentro de mim. Então, tem tudo isso que a gente pode estudar e pode estar beneficiando essas pessoas. Por favor, Gabi. Sim, isso mesmo. Entrou agora a Eliane Getzinger, a Brenda Venturi. Legal. Que bom, seja bem-vinda, né? Ok. E lembrando, né, que a gente falou de alquimia no começo, falamos sobre as forças da natureza, os 5 elementos, né? E quem quiser depois voltar para assistir desde o início, sejam, né, convidados aí. Isso mesmo. E a Maria Terezinha Gonçalves. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essas pessoas que entraram agora por último. Sejam todos bem-vindos. Tem pessoas aqui também que querem participar da nossa live. Posso colocar mais uma pessoa? Pode colocar até 10. Vamos lá. Como dizia meu pai, né? Barco perdido, bem carregado. Quer dizer, ninguém vai entender, né, essa filosofia do meu pai, mas ele era muito sábio. Sim. Olha aí, que surpresa boa! A família Ribeiro, o Léo Ribeiro e a Flávia Ribeiro. Olha aí, ó. Temos aí. Muito bem. O Léo e Flávia, né? Léo, que é da inteligência racional, cético por natureza, me prove, eu quero ver. E a Flávia, que é da inteligência emocional, né? E que é totalmente sensível e sente muitas coisas. Que dupla boa para falar. E onde é que está aí as crianças aí, que é o Gustavo, né? O Gustavo está fazendo um esporte, eu até fiz um comentário no Instagram, que tem tudo a ver com ele, que ele é uma pessoa da inteligência ativa, do GNI fazedor, e isso vai fazer ele gastar energia e vai fazer ele usar uma coisa que os fazedores têm, que eu percebia muito isso, né? A pena que a
que a Eunice não continua no atletismo, mas os fazedores já têm um quê a mais para certas, vamos dizer, certas partes do esporte e do atletismo como um todo, né? Eles já têm uma performance já pronta, que já nascem prontos para certas coisas. Vamos lá, Léo, você e a Flávia, vamos lá, quem começa aí falando sobre o projeto de identidade energética, o que é que fez na vida de vocês fazer o alinhamento. Léo, você acreditava ou não? A Flávia, eu sei que já é a nossa vamos supor assim, é a nossa musa inspiradora, né, do projeto de identidade energética. Bom, quem começou foi a Flávia, né, na primeira turma, e eu fui depois. Não lembro qual foi a turma que eu comecei, mas foi bem depois. Terceira, né? Para mim foi muito bacana, foi acima da expectativa, né? Por mais que ela já tinha me passado o conteúdo e tudo, mas aí tem a questão dos alinhamentos, que no começo eu faço toda semana. Geralmente eu faço quinta-feira. Às vezes eu esqueço e faço na sexta, mas geralmente é quinta. Na parte da noite, no comecinho da noite, assim. E aí, o que eu notei é que, assim, no começo, nos primeiros alinhamentos, eu não senti muita coisa, pra ser bem honesto. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a notar e me perceber algumas mudanças. Por exemplo, geralmente no final da semana, assim, né, quinta, sexta-feira, eu ficava já meio com cabeça cheia e tal, ficava um pouco mais irritado, muita coisa para processar. E depois do alinhamento, geralmente como eu faço na quinta, geralmente quando chegaria esse momento ali da cabeça cheia da irritação, eu notei que isso deixou de existir. Eu comecei a ficar mais sereno, mais focado, e também as ideias fluindo mais, porque como eu trabalho com programação, a gente praticamente é resolver problemas, né? Então tem que criar soluções para problemas. E isso me ajudou também, porque aí eu comecei a fluir mais as ideias, assim, né? Então foi muito bom, está sendo muito bom, porque até hoje eu faço. Uma coisa que foi citado também no curso foi a questão das horas para fazer os exercícios físicos, né? Eu no começo fazia sempre de manhã, porque antes do trabalho, para não atrapalhar, e com o curso me foi passado lá que era melhor para o meu grupo fazer na parte da tarde, líder. E eu passei a fazer isso também. E eu senti resultado porque quando eu fazia de manhã, eu fazia um pouquinho forçado, assim, tem que fazer e tal, vamos fazer, né? E depois, fazendo à tarde, eu senti que eu fazia com mais... não era uma coisa mais forçada, era uma coisa mais natural. Eu sentia a diferença, depois ficava mais disposto. Então, isso também é uma coisa que veio do identidade energética, assim, a questão do exercício. E um outro ponto que eu queria frisar aqui, como eu tenho o Gustavo, que é um ser ativo, e eu trabalho em casa, né? Então, assim, ele estuda de tarde. E quando ele chegava da escola, ele já vira um furacão, né? Fala isso, aquilo, que não sei o quê, e não fala baixo. E aí teve uma turma que a Bia me deu uma dica. E aí a questão de você, na turma, você trocar experiência com as pessoas, né? Porque ela também tem uma filha do mesmo GNI. Sim. E ela me falou, você faz isso, que era o quê? Quando ele está prestes a chegar em casa, eu já me preparar e tirar um tempinho assim meio que, beleza, vou me desligar um pouquinho do trabalho aqui, tarará, não ficar tão focado, porque vai chegar o furacão aqui. Então, dá um tempinho e para evitar conflito, porque geralmente acontecia muito disso. Ele chegava, eu estava trabalhando, ele chegava e começava a falar alto, eu falava, fala baixo, estou trabalhando, não sei o quê. E aí geralmente tinha conflitos. Depois que eu comecei a colocar isso em prática, acabou. Não vou dizer que acabou 100%, mas melhorou muito, assim, tipo 80%, 85%, porque às vezes também não adianta, ele é criança, né? Não tem como falar como... Mas assim, a questão fica bem mais flexível e ficou melhor para todo mundo, até para mim e para ele também, né? Porque também a gente deixou de ficar embatendo um com o outro, né? Então, Léo, é muito bom, foi muito bom. Léo, só uma parte aqui, eu até anotei aqui, ó. Você falou aqui coisas tão especiais. O primeiro que eu anotei aqui
é a questão de, você falou ali, você como uma pessoa racional, né? E para quem não sabe, o Léo Ribeiro, ele é uma pessoa que ele é um programador a nível internacional, trabalha para empresas dos Estados Unidos, trabalha para empresas no Brasil também. Ele, com o encontro que teve, que a esposa dele, com muita, sei lá, foi uma coisa, acho que do universo, assim, sabe? Uhum. A Flávia cedeu um horário para o Léo, e dali, ó, eu só fui um pequenininho instrumento. O mérito é todo do Léo Ribeiro. Ele deu um upgrade na carreira dele como programador. Ele abriu, e é um exemplo para todos as pessoas ali que estão assim, vamos dizer assim, estão numa zona de conforto com as coisas que estão fazendo na vida. Você é um exemplo, Léo Ribeiro, porque você faz parte de um grupo natural de inteligência que não quer conflito, que já vive numa zona de conforto de vida. Eu não quero me incomodar. Uhum. E você deu um upgrade. Isso eu já quero parabenizar você. Segundo, por que o Léo, como uma pessoa cética, racional, não sentia nada no início? Eu queria explicar isso, que para outras pessoas também, quando você está numa rotina de vida, de diapasão, de energia, que você está acostumado com aquilo, então você não vai sentir nada. A própria Gabriela Lana, que é minha parceira, sócia, que começou comigo, agora eu tenho mais 2 sócios, né, que é o Eduardo e o Leandro, nós temos, né? Mas ela não sentia nada. E o que ela disse? Que um dia foram entregar um negócio para ela, a pessoa lá que é do grupo seu, do seu grupo, o Léo Ribeiro, foi entregar uma coisa, quando ela pegou, ela sentiu que deu uma enxaqueca nela, por causa da outra pessoa que estava no carro. E aí ela disse, ela usou o pequeno mantra que a gente ensina, daquilo ali já saiu, porque não era dela, não era da Gabi. Mas na entrega do objeto, o objeto veio carregado dessas energias de discussão, briga de dor de cabeça, entende? A própria pessoa repassou. Agora, veja bem, Léo, o porquê você no começo não sentia e as pessoas não vão sentir? Porque eu estou desconectado da minha essência, eu estou desconectado de mim mesmo, eu estou num diapasão. Aí quando eu começo a trabalhar a minha essência, o meu ser energético, com meus campos quânticos, que é uma coisa simples que nós ensinamos, eu começo a ter resultado. Quando vai chegando a quinta, sexta de um programador que resolve muita coisa, aí eu vou fazendo o meu alinhamento, eu começo a sentir que aquilo desfaz aquelas energias que antes, para mim, era uma coisa cotidiana, uma coisa que era normal, mas que não é normal. Então eu quero frisar isso. Um outro ponto que eu coloquei aqui como terceiro ponto aqui é a questão do que você chegou ali no Identidade Energética, mesmo no ser psíquico, através da inteligência naturais humanas inato. Eu lembro que você chegou a falar que uma criança que você ama, seu filho, um menino maravilhoso, cheio de energia, mas que quantos pais agora, Léo Ribeiro, Flávia Ribeiro, famílias que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois, quantas famílias já tendem a ter que, como essa criança é diferente da gente, porque ele é diferente da mãe, que é a Flávia, é diferente do irmão, que é o Miguel, é diferente do pai, que é o Léo Ribeiro, mas ele nasceu, é o único da inteligência ativa dentro de casa. Como é que uma criança... Eu quero que até a Flávia conte como foi da gravidez, para a gente falar sobre isso ali, que ela é uma das pessoas que me provam que depois eu vou falar sobre isso ali, sobre a Flávia traga que como foi diferente a gravidez dela do Miguel, que é o mais velho, que é de uma inteligência racional, para o Gustavo, que é da inteligência ativa. Quando o Léo fez assim, ó, que os dois se bicavam, eu lembro que ele deu um depoimento emocionante no Inato ali, né? Gabi lembra disso, né? Como identidade energética. E depois tudo isso fez com que eles... Ó a dica boa da Beatriz, né? Beatriz Krieger, que dica boa, usando a própria filha. A própria Bia tem vários vídeos na internet que ela diz que a família dela, com conhecimento, ela é terapeuta, inclusive, do Inato, né? A Beatriz Krieger, né? Então, veja bem, como isso beneficia. O que a gente quer mostrar aqui não é vender nada, mas mostrar que essa descoberta das inteligências naturais humanas, conjugada com a descoberta da identidade energética, ser psíquico e ser energético, elas estão juntas e isso pode beneficiar a saúde, como a união da família, como a criação de um filho, percebendo que o Gustavo não tem problema nenhum. Ele não tem déficit de atenção, ele não tem ansiedade exacerbada, ele não é diferente, ele só apenas ele tem uma inteligência que é diferente de vocês três. Ele quer ver a coisa acontecer. Eu queria até que o Léo falasse aí pro pessoal agora, ver que não é eu que vou falar, mas o Léo e a Flávia, de como é que ele chegava para vocês com 6 anos, dizia o que para vocês? Fala aí, Léo, fala aí. Depois a Flávia completa. Ele falava, vambora, vamos, rápido, estamos devagar. Às vezes a gente ia sair, né? Aí ele já ia e já botava a roupa, estava prontinho, o pessoal estava
se arrumando ainda. Eu falei, vamos, gente, vamos. Olha só, olha só. Que coisa! Interessante isso, né, cara? Muito interessante. Eu sei histórias de pessoas. Agora que a gente tem o conhecimento, a gente já, pô, realmente é mais. Quando não tinha, quando vivia vivia na ignorância, nossa, a gente que raio de Deus ficar dando ordem aqui, ficar querendo que isso? Achando que quer mandar no pedaço, entende? Chegou agora aqui. Mas não, é assim, ele é assim e tá tudo certo. É isso, legal. Isso é que é legal, porque há um respeito dos pais com os filhos e também um entendimento que, mesmo em nome do amor, a criação que os pais querem dar para os filhos, mas em nome do amor entra o quê? Entra um paradigma, entra um mindset de seguir aquele padrão que eu acredito que é o melhor para o meu filho, para minha filha, para o meu adolescente, para o meu filho casado, para o meu neto, etc, etc. Então, isso é muito maravilhoso. Ontem eu escutei aqui de uma pessoa aqui de Oakland, né, que é uma brasileira, uma pessoa de uma energia maravilhosa, uma neutra emocional. Ela nos relatou ontem aqui que os netos, ela consegue já perceber a netinha, que é uma continuadora emocional, o netinho, que é um otimista, por que eles estão assim, por que eles estão assados. Vê que coisa maravilhosa, né? Porque são kiwis, né? Os netos delas nasceram aqui. E olha os feedbacks assim que a gente tem sobre os filhos, de uma avó que é uma pessoa maravilhosa, a Tânia, que trouxe, ela é uma continuadora emocional, trouxe 2 netas no ano passado, gêmeas, kiwis, mal entendem o português, porque elas nasceram aqui, e elas, gêmeas, que uma é da inteligência emocional, a outra da inteligência racional, e elas estão se dando bem, a avó entendeu por que aquela era tão diferente da outra, embora sejam gêmeas, né? Então isso é muito maravilhoso. E Flávia Ribeiro, você, que é a nossa musa, né, Gabi, do primeiro Identidade Energética, que deu uma lição de humildade, deu uma lição de quanto menos... uma coisa que me falaram, eu não me lembro quem é esposo de quem me falou, que, olha, isso foi fantástico. Veja bem como a gente aprende com os próprios alunos também, né? E quem não quer aprender, que acha que sabe tudo, né? Parou com tudo, né? É que o grupo da Flávia, quando tem muito copo cheio e escreveu muito, não consegue apagar, tem que escrever por cima, aí mistura tudo. E a Flávia chegou com um copo super vazio e foi assim, olha, de um ensinamento para todos nós que eu jamais vou esquecer isso, ok? Vamos lá, Flávia Ribeiro, conte aí o que fez o Identidade Energética com você, conte a história do cachorrinho novamente, a sua gravidez do Gustavo. Fique à vontade, tá bom? Tá, o som tá muito... Eu não estou escutando o som. O Léo falando parece que a gente escuta mais. Vocês estão juntos ou estão... Vamos junto. A voz do Léo... Agora eu estou escutando. Tá, deixa eu botar o fone dele aqui. Né? Então é isso. Muito bem. Vamos dividir as coisinhas. Isso. Deu? Tá tranquilo? Deu, agora sim. Então, o Identidade Energética, para mim, foi uma cura física, uma cura espiritual, uma cura de olhar as pessoas com respeito, os ambientes das pessoas, porque eu tinha muito conflito de estar nos lugares, pegar aquela energia, vir para casa ruim, ficar mal por muito tempo. A minha saúde estava muito, muito frágil. Eu sempre digo assim, eu era a sócia do paracetamol, né? Porque era todo dia, 1 por anos. Eu não passava um dia sem tomar paracetamol, porque eu tinha muita, muita dor de cabeça, tinha muita dor de barriga, tudo que eu comia fazia mal. E isso estava prejudicando já a bexiga, enfim, era um pacote de coisas, né? E depois que eu comecei lá, a minha saúde melhorou pra caramba. Assim, agora eu também consigo... Lá a gente aprende muita coisa, né? É aquilo de não pegar tudo para si e achar que tudo é verdade, né? Que nem tu fala, né, JF? Por que eu sentia dor de cabeça? Será que foi só porque é daquela pessoa que eu já não gosto? Ou é eu que já estava alimentando isso antes, com antecedência e nem tinha percebido? Então, isso tudo eu consigo hoje com mais clareza dentro de mim, combater, né? Se eu vou encontrar alguém que eu já não gosto muito, nem que fazer uma prece para quem gosta de oração ou para quem não gosta, mas tentar mentalizar dentro de si que vai dar tudo certo e que a maldade não está em mim e que também desejo que não esteja no outro, né? Eu estou falando de coisas da minha vida, assim, né? Então, assim, a identidade energética
eu fiz agora a 10ª turma, porém não me doei muito nessa última turma por motivos pessoais, né? Mas assim, foram 9 turmas de uma diferente da outra. E cada turma que eu passo à frente, o que eu às vezes passou batido na outra, eu já consigo ver diferente. A minha mente parece que ela vai abrindo, assim, não é. Tem gente que vai lá, pode abrir tudo de uma vez. A minha, eu prefiro aos poucos, assim, sabe? Alguma coisa que eu não consigo entender, mas aí um professor já passa diferente pra gente. Cada um tem uma experiência única ali, sabe? Cada um passa uma mensagem única pra gente. E cada pessoa dessas 9 turmas, que foram muitas pessoas que eu conheci, é tão delicado assim, cada um expor a sua dor ali dentro, a sua dificuldade, e então assim faz com que a gente aceite que a gente é um ser humano e que a gente vai sim passar por problemas. Já passaram 3 anos, e esses 3 anos foram várias experiências que eu tive, que se eu não tivesse esse pacote todo do identidade energética na minha vida, eu provavelmente eu tinha adoecido, eu não sei se eu estaria tão bem casada como eu estou hoje, né? Porque eu digo que o casamento, antes eu enchia a boca para dizer que eu era casada e era mal casada, né? Aí a gente separou e tal, aí a gente voltou com muita força, buscando o autoconhecimento dentro do inato, que é ali com identidade energética, e fez toda a diferença. E o Miguel, que chegou ali com 12 anos, fazendo 11 anos, ele começou, 10 anos para 11 ele começou o inato. Depois, com 12, já a identidade energética. Então, assim, como facilita a vida da gente falar um assunto tão que está no nosso dia a dia, energia, falar com as pessoas que conseguem te entender. O Gustavo, ele é muito ligeiro, então ele já sabe, mãe, isso aqui não está legal, isso aqui... E a questão da natureza, que a gente já consegue passar para os filhos, e o Miguel que esteve lá, fez mais turmas também, é diferente a visão da família. O Gustavo, ele consegue abraçar uma árvore e dizer assim, agora eu vou ficar bem, porque eu estou pegando a energia da natureza. Legal. Sabe? E a questão também da gravidez do Miguel foi super tranquila. Nossa, era só comer, dormir. Aí Miguel nasceu também, era tudo tranquilo. E o Gustavo já acho que das primeiras horas que eu engravidei dele, parece que o meu corpo já, cara, entrou assim uma loucura. Eu não conseguia parar, era um movimento o tempo inteiro, até quando eu ia dormir, assim, parecia que ele queria sair pela boca. Eu dizia, meu Deus, se acalma aí, porque... E era muito forte. E ele... Agora que ele está começando a comer carne, mas ele não... Era uma criança que ele não comia carne. E meu primeiro enjoo foi de não comer carne. E eu passei, acho que uns 4 anos aí sem comer carne. Então agora que a gente está começando de novo. Também isso foi muito forte, né? Ô, Flávia, aproveitando aqui, você falou uma coisa agora, Miguel. Eu até anotei 2 pontos aqui, mas eu te interrompi aqui, mas é para o pessoal entender. Você estava grávida do Miguel, da inteligência racional, você é uma pessoa da inteligência emocional, e depois de estudar bastante o programa e os livros do Dr. Paul Pissel, né, que trouxe um livro que ficou famoso, que se chama Memória das Células, e eu já tinha alguns insights sobre que as pessoas emocionais elas retêm mais a energia do filho, ou o filho que é emocional pega as energias da mãe, né? E você é a 8ª pessoa que nos trouxe uma comprovação de que uma mãe que é emocional teve um filho racional, sentiu aquela coisa de ficar quieta, mas quando teve um filho ativo dentro do seu ventre, você começou a desesperar de fazer, ele influenciava você. Isso você conseguiu perceber bem, não conseguiu isso? Sim, muito forte. Nossa. Outra gravidez era tudo diferente. Tudo. Até aquela coisinha de o bebê depois dos seus 2 aninhos, 1 aninho, a gente dá comidinha e tem o soninho da tarde. Para ele não existia soninho da tarde, não fazia parte. Então mudou tudo, assim, acabou.
E agora ele foi para aula de parkour, começou, tá feliz da vida, porque ele estava com muitas dores, cada articulação do corpo dele estava doendo. Mãe, eu não tô bem, eu não tô bem, e ele todo dia estava reclamando de dores. Aí veio esse vídeo que a gente recebeu ele da escola, veio a calhar aquilo ali, e aí eu disse, tá, vamos marcar uma aula e vamos lá. O professor, ele ficou assim, com o olho arregalado, foi uma aula em que estava só ele mesmo, e ele, rápido, um foguete, foi assim, fantástico. Exatamente, né? E aí as articulações gastando energia, né? Porque assim, a Flávia e Léo e todos que não estão assistindo, agora escutando, há uma coisa que tem problemas físicos que foram causados por problemas energéticos e problemas energéticos que causaram problemas físicos. Problema físico que vai causar problemas energéticos e o problema que a pessoa tem, que é na alma mental, para quem não acredita na alma seria a mente, né? Mas para quem acredita na alma seria a alma. Como é que uma baga, um comprimido, alguma coisa, um suplemento vai atingir a causa que está na alma? Está no orgulho, ou está na perda de alguém, de uma pessoa querida, está numa questão de perder o emprego, está na questão da vaidade que foi atingida, está num monte de coisa, está numa pessoa que a pessoa gosta e não está com essa pessoa. Aí é que está. Isso vai afetar o físico. Então, a questão do Dr. Daniel que está assistindo, a questão da Nutri, né, a Eliane Getzinger, a questão da Eunice ali, isso é uma tríade, né, junto com a nossa equipe aí da energética. Veja que são quatro coisas que estão conjugadas, essencialmente. A comida que a gente come, a gente está fazendo um trabalho energético bom, a gente está fazendo as consultas com o Dr. Daniel bom, a gente está indo na Nutri bom, mas estamos comendo coisa que nos faz mal. Aí é onde entra a física quântica, entra os frequenciais, as maletinhas mágicas, de ver o que que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Léo e Flávia, que essa questão com o Dr. Paul Pissel, que a Flávia sentiu, e outras pessoas me contaram isso, a questão da energia, não é? que converge das pessoas emocionais, isso aí, um dia a ciência vai usar isso. Toda pessoa da inteligência emocional, tanto que está dentro da barriga da mamãe, que é ativa, ou que é assim, ou que vai passar uma desconfiança, ou vai passar uma coisa para minha amígdalazinha cerebral que está crescendo, pessoas emocionais têm passividade como esponja. Não é só para as energias do ambiente, para a energia da barriga da minha mãe, assim como para o meu filho que está ali, como a Flávia falou. Olha, quando isso chegar na ciência, o quanto vai ajudar nos consultórios a você auscultar, né, sabendo que a pessoa é emocional, né? E aparelhos que vão... Porque eu já coloquei, o Léo Rossetti aqui, a mãe dele, é testemunha que a Laura, que é irmã do Léo, quando estava na barriga da mãe, eu coloquei a mão e já senti que ela era uma continuadora emocional. Ela nasceu, está crescendo, cresceu, tem... Agora, não sei se ela tem 13 ou 17 anos, e ela é do controle emocional. Quer dizer, ali no zigoto, quando tem o zigoto, já tem uma proposta psíquica, energética, comportamental. Guiçá também vai ter uma proposta do que me faz mal dos alimentos. Os alimentos são maravilhosos. Eu tenho um exemplo para mim do alface, que eu dizia para a dona Eunice que aquilo me fazia mal, e ela comia aquela latinha de alface, eu dizia, estou sentindo uma coisa. Depois eu fiz um exame aí, graças ao doutor Daniel, fui para São Paulo foi para os Estados Unidos e mostrou a lista de coisas que me fazia mal. E o aurímetro depois havia comprovado antes e foi batata. Ok. Então, Flávia e Léo, eu gostaria que vocês completassem ou quisessem essa explicação, porque o que a Flávia falou foi muito rico. É uma comprovação. E quando ela falou do Gustavo abraçar a natureza, o Miguel estava no colégio, acho que a Flávia pode falar que o conhecimento do inato, como do identidade energética, como até uma terapia que ele fez, ele estava com problemas na escola. Olha quantas coisas podem ser ajudadas dentro desse processo. E não é só criança, não, adultos também. Não é, Flávia? O Gustavo, ele passou por um abalo emocional muito grande e ele criou um pânico. Chegava na hora de ele se afastar de mim, que era o horário de ir para aula, ele chorava muito, e na escola também, ele não queria mais ficar lá e tal. E aí ele fez um trabalho de terapia maravilhoso com a Gabi. Legal. E eu acho que se a gente não tem todo esse conhecimento, a gente ia levar para alguém que ia dar um remédio, só que o remédio não ia conversar com aquilo que tinha acontecido com ele, né? E de lá para cá, a vida dele voltou ao
mal, sabe? Assim, e quando um da família não está bem, todos sofrem, né? Todos. E a questão da identidade energética traz essa sensibilidade, seja aqui, tu vê, é ativo, racional e emocional. Então, não quer dizer que um não vai perceber, ou pode perceber menos, mas vai perceber. E com esse conhecimento, a visão ela fica mais ampla, porque a gente consegue hoje olhar para filho, ou para marido, ou o Léo para mim, e saber que, poxa, você não está bem. Olha aí. Né? Tem alguma coisa que não está... Antes não, antes era o contrário, antes do identidade energética, mas ali no começo eu olhava e falava assim, tu não tá bem não, eu já tinha criado que nada, sabe assim? Mas aí o identidade energética vem e te mostra que não pode pegar tudo para Cristo, assim, tudo, né? Isso tem que aí. analisar, tem que... A pessoa não tá... Tem dia que ela não vai estar pela natureza dela, mas não... Tudo é... Eu tinha fechado conceito que tudo era assim, né? Não tá bem é porque é da energia do fulano, não tá bem é porque tu foi lá. Não, não é. Então a gente começa a analisar com mais calma, né? Olha só, muito obrigado, Léo. O que vocês podiam dizer aí, o Léo, 2 palavras, depois a Flávia, 2 palavras aí para o pessoal. O que vocês podiam deixar como incentivo, já que vocês têm um lar que hoje nós podemos dizer que é equilibrado no sentido de que vocês se entendem. Desequilíbrios em qualquer lar vai ter, porque tem diferentes inteligências, pontos de vista Sim. diferentes. Agora, e o que vocês podem deixar para as pessoas como recomendação aí do que vocês estão vivendo, do que vocês já viveram, né, e que ainda vão viver, no caso, mas o que vocês deixam para todos nós ali, uma pequena mensagem com 2, 3 palavras, o Léo primeiro, depois a Flávia ali. E muito obrigado por ter participado, muito obrigado por dar um testemunho real, verdadeiro, esse feedback, né? Para que as pessoas possam estar entendendo um pouquinho, né, do que é o projeto de identidade energética. Você primeiro. Você consegue me ouvir? Tá, o som fica mais baixo. Interessante, né? Até um negócio aí nos microfonezinhos. Por causa do fone de ouvido, né? O Leandro estava pedindo aí para alguém sorrir, acho que a Gabi, agora acho que a Gabi sorriu. Foi. Muito bem. Eu posso dizer. Tá baixinho, a gente não está escutando. Eu posso... Tá legal? Agora. Tá. Bom, o que eu posso dizer para o pessoal que está assistindo a live aí é que paguem para ver. Fez uma diferença muito grande aqui na nossa família, aqui em casa. Sem a gente ter esse conhecimento, muita coisa ia pelo ralo. Então, isso faz bem para todo mundo, para as crianças, até para os bichinhos que tem aqui, os animais. Então, assim, é maravilhoso. Não se... Abrem a mente, não fiquem em conceitos fechados. Eu era muito disso, eu tinha muita dificuldade eu criava muito paradigma. Eu consigo hoje ter a cabeça um pouco mais aberta, assim. Não está 100% ainda, algumas coisas ainda ficam encafifadas aqui, mas assim, a gente vai cada dia um dia. Mas assim, paguem para ver. Vão lá, façam com a mente aberta, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente tem aqui, é muito claro para a gente, inclusive para todos, não só para as crianças, como que a gente era antes e como que a gente é agora depois. E, nossa, o Miguel deu um depoimento pro Inato falando como era e tudo, sabe? E é muito natural, assim, muito espontâneo eles falando isso. Então, acho que não tem depoimento melhor do que isso. Uma criança, por mais que já seja prévia, mas a sua inocência, de falar, ó, é assim antes, é assim agora, depois, as coisas melhoraram muito, tudo. Então, é isso, gente. Vão lá, com a cabeça aberta, e vocês não vão se arrepender. É fenomenal. Fenomenal. Eu cheguei a falar no meu depoimento para o Inato que o Inato ele salvou a nossa família. Então, e é isso, cara. Não tem outra palavra. Para o nosso caso, foi. A gente hoje podia estar cada um com um lado, entende? Então, isso não tem preço. Não tem preço. Eu agradeço bastante a toda a equipe, a todos vocês hoje. Legal.
Obrigado, Léo. Aí agora vamos escutar a Flávia, né? Que a Flávia vai falar ali com as considerações finais aí, né? E ter a família Ribeiro aí falando ali de coisas verdadeiras, né? Do que impactou a vida deles como casal, como família. Isso é muito legal. Flávia, com você agora. Não tem como. Passa o filme na cabeça da gente. Não tem como resumir em 3 palavras, mas a nossa família, os nossos filhos, eu, o Léo, a gente é muito grato ao Inato e Identidade Energética, a cada pessoa que está ali passando conhecimento, está se doando, porque as pessoas, elas se preocupam muito. Eu era assim, no ter, como eu falei lá, o que adianta você pintar o seu cabelo, você comprar uma roupa, uma joia, um carro, ter uma casa, se você não tem cuidado com cada ser que está dentro da sua casa? Amor, a beleza, ela vai se acabar. Eu digo que eu já tô igual uma velha, eles não gostam, mas eu tô ficando velha. Mas você olhar para a pessoa que está do seu lado e gostar do jeito que ela é. Eu queria mudar ele, eu queria mudar meu filho, eu queria mudar a minha essência para agradar os outros. Eu não preciso mudar nada. Eu aceitar ele, sabe? Assim, atrito de dia a dia tem, mas não como era antes, de uma família destruída, machucada. E hoje a gente tem essa preocupação de construir o amor. Então, muito obrigada a cada um de vocês de Identidade Energética. Nós é que agradecemos aí a família Ribeiro, Léo, Flávia Ribeiro, Miguel Ribeiro, Gustavo, né? E que vocês possam usar todo esse conhecimento, né, a favor de vocês, primeiramente, né, e a favor daqueles que os cercam, tendo mais compreensão, entendimento, não só sobre o comportamento, mas sobre as energias que circundam vocês, o lar de vocês e como melhorar essa energia cada vez mais. Um beijo no coração de vocês. Beijo para vocês, obrigada. E tudo de bom. Valeu. Obrigada. Tchau. Muito legal, né? E, Gabi, muito bom escutar isso, né? Do casal aí, da Flávia, do Léo. E dizer para vocês que a gente tem quanto tempo já de live? Já está dando quase 2 horas. Aqui são 11 horas quase e 19 minutos. horas. E aqui já é 11 horas e 19 minutos do domingo, né? Praticamente foi um domingo de reunião, né? E de estar confabulando todo esse conhecimento aí com as pessoas. Isso é maravilhoso, né? Tem algumas pessoas que entraram, comentários. Lembrando que nós falamos primeiro sobre alquimia, falamos no início sobre as energias da natureza e falamos sobre as pedras, né? Eu mostrei aqui as pedras. Quem realmente entrou agora há pouco, vai lá, depois a Gabi vai deixar gravado e assiste aí a nossa live, né? Para vocês terem um entendimento. Porque o que é que acontece? Que as pessoas elas não querem abrir a mente para coisas verdadeiras e simples. Eu quero aquelas receitas prontas que eu já estou aplicando e eu quero... Porque a Flávia, eu gostei, ela teve muita humildade, de novo, a Flávia ali, de falar essa questão de que as pessoas têm casa, carro, tudo. Mas também, Flávia, maravilhoso. E tem o outro lado, as pessoas têm aquela graduação, aquele diploma, aquele certificado, aquilo tudo, e isso não faz jus ao conhecimento e à abertura para novos conhecimentos, novas descobertas, verdades sobre a nossa natureza que estão chegando e que às vezes as pessoas bloqueiam porque tem que ser uma pessoa muito famosa, porque tem que ser aquilo que eu já botei na minha cabeça, não quero que entre isso. E aí é o que o Léo Ribeiro falou com muita inteligência, né? Quando eu estava na minha ignorância, quando eu ignorava, porque a ignorância não é a pessoa ser ignorante e bruto, a ignorância é de ignorar certas coisas que eu não estou abrindo, não quero abrir, né, as minhas comportas para perceber que existem outras coisas que explicam outras coisas. Sim. Gabi, sorria. Ó, porque lá aqui no grupo, acho que foi o Leandro, a Gabi tem que sorrir mais, né? Porque a Gabi estava compenetrada, Leandro, né? Ok. Concentrada. Concentrada, isso mesmo. Antes da gente terminar, gostaria só que você falasse um pouquinho sobre a Lua, né, os efeitos que ela causa. A gente estava com uma turma para começar hoje e a gente resolveu transferir, né? Logo, logo a gente vai colocar uma data nova aí para o pessoal, mas penso que seria interessante você falar um pouquinho sobre isso, né, brevemente, assim.
Até para o pessoal ver Ok. como isso faz diferença, né, no dia a dia. Sim, sim, olha só, Gabi, a gente teve aí já um módulo, né, que foi, né, sobre isso, sobre a questão das forças lunares, né, e eu trago ali, nós trazemos como equipe ali, toda a equipe da Energética, nós trazemos ali vários entendimentos, né, vários insights muito importantes, mas conjugando a questão, duas questões muito importantes, não só a energia que causa a Lua para cada grupo natural de inteligência, como também em que momento de que lua minguante, quarto crescente, lua nova ou Qual lua fase, cheia, né? quais são as suas fases da lua que vai me beneficiar para resolver determinadas coisas e que vai também me afetar. E a gente recebeu muito feedback desse primeiro módulo de pessoas que disseram, olha, é verdade, quando eu estou na lua minguante acontece isso, quando eu estou na lua isso, acontece isso, e comprovado, assim como o Léo Ribeiro falou, que é um plus que a gente coloca dentro da energética do horário dos exercícios dos comportamentos, das personalidades, e isso é muito importante a questão, porque a Lua, que você acredite ou não, ela está influenciando também no nosso comportamento, nas nossas energias, está influenciando as marés, está influenciando o ciclo da gravidez, o ciclo menstrual e etc. Então, aí a gente vai trazer nesse módulo muito especial como a Lua ela influencia o meu GNI, que é o Grupo Natural de Inteligência, no comportamento, na energia, e qual a melhor lua, qual é a melhor fase para que eu possa fazer determinada coisa, para que eu possa buscar determinada coisa, e quais são as fases da lua que, para o meu GNI, respeitando a questão da energia Yang, né? Essa questão do próprio ciclo magnético da Terra, como aquilo me afeta e como aquilo também me faz melhor, me faz mais equilibrado e me faz ter mais força diante de certas coisas que acontecem no meu dia a dia. A gente traz, inclusive, respostas maravilhosas que você talvez passe no seu dia a dia na empresa, como na vida familiar, como na vida pessoal e profissional. Então, vale muito a pena fazer. Eu sou suspeito de falar, mas depois a gente pode estar ali, pessoas colocando comentários, qual a importância da Lua e que você viu que você já fez o módulo da Lua. Era isso que a gente tinha para falar aí, Gabi, de forma muito resumida, mas também alertando que as pessoas têm que, primeiro, antes de falar, eu não acredito, antes de falar, eu não sei se isso vai servir para mim, a gente tem, como disse o Léo Ribeiro, né? Temos que pagar para ver. Não é isso? Isso mesmo. Comprovações não faltam, né? Dos resultados. Então, falta 6 minutos para 2 horas de live, né? E aí, quais são as palavras que você vai dizer aí, Gabriele, finais? Eu também já vou finalizando por aqui, diretamente de Auckland, da Nova Zelândia, lembrando que falamos sobre vários assuntos ali, né? A gente deu até uma explicaçãozinha das pedras aqui, quem puder voltar e vai ficar gravado e assistir, acredito que vale a pena, né? Gabi, o que é que você diria para nós ali, né? Em nome do Leandro, em nome do Eduardo e da Ana Weber, o que é que você pode dizer para nós aí? Só agradecer mesmo, né, a todos que estavam aqui com a gente, agradecer a você também, principalmente, né, por trazer esses conhecimentos. A gente tenta sempre conciliar, né, os horários aqui do Brasil com a Nova Zelândia para conseguir fazer essa união, continuar, né, firme e forte, trazendo conhecimentos. O trabalho continua, né, e a gente espera, sim, que entrem mais pessoas, tanto para participar, como futuramente também para estarem com a gente nesse trabalho tão grandioso, né, e traz tantos benefícios para as pessoas também. É bem gratificante. Ok, Gabriele, muito obrigado aí pela parceria, né, por estar aí, a gente dispõe desse momento, agradecer a todo mundo e deixar aqui, finalizo deixando para vocês uma reflexão, que o ser psíquico, o ser energético, o ser físico são uma tríplice unidade, junto com o ser espiritual, que é a quarta, eles são indivisíveis. Não é algo que nós vamos tomar que vai na causa da alma. A causa da alma tem que ser resolvida pela uma questão de você ter uma terapia, ou você ter um entendimento, ou você buscar ajuda nessa parte de se entender o que é que eu sofro e por que eu estou sofrendo, que vai desencadear um malefício físico e energético. Então, todos os quatro estão interligados. Uma coisa física pode desencadear uma coisa. Então, que vocês possam fazer uma reflexão dentro desses 4 aspectos, que é espiritual,
físico, energético e mental. Então, eu desejo a todos um bom final de semana para vocês no Brasil. Aqui já é domingo, 11 horas e 27 minutos. Agradecendo a todos que participaram, né? Especialmente a nossa equipe ali, a Gabi, o Eduardo, o Leandro e a Ana Weber. E agradecer aí a presença da Sheila, que se fez presente espontaneamente, do Léo Ribeiro, da Flávia Ribeiro e toda a família. Eu antes li ali que a Flávia ali colocou, que ela esqueceu de falar, que ela faz o alinhamento dela semanalmente, ok? Então, um beijo grande para todos, muita paz e que a gente possa fazer um excelente final de semana para vocês e uma excelente semana aqui na próxima semana aí no Brasil, que aqui já começou. Valeu? Um abraço, fiquem em paz e ajude a melhorar o mundo através da energia e do conhecimento.